Boa tarde, colegas. Estamos aqui para iniciarmos aqui uma ronda de podcasts da Liga Portuguesa de Trote e Galope. Temos aqui dois convidados que foram os primeiros, não foi por nenhuma situação especial, foi por serem duas pessoas que estão ligadas às corridas há muito tempo. Este é o primeiro podcast que vamos fazer ao longo do ano. Vamos convidar certamente outras pessoas que vão acrescentar aqui muitas coisas novas às corridas de cavalos em Portugal. E estamos também na presença do Hélio Marques, que é o diretor de comunicação que é o diretor de comunicação e marketing da Liga Portuguesa de Trote e Galope, o Héder Barbosa, que é o presidente da Liga Portuguesa de Trote e Galope. Eu sou o Sidónio, como diretor de corridas da Liga Portuguesa de Trote e Galope, e também como mediador deste podcast e de outros podcasts que vamos dar continuidade durante o ano. Eu queria só, antes de começarmos com a conversa, porque isto será certamente uma conversa aberta para falarmos muito sobre as corridas, para estarmos aqui à vontade, como se estivéssemos num grupo de amigos a falar sobre as corridas de cavalos e aquilo que são as corridas em Portugal e lá fora. Mas queria só fazer aqui uma pequena introdução e apresentar os nossos primeiros dois convidados, que são dois treinadores internacionais. O Héder Pereira, que nasceu em 1980 em Lordelo, Guimarães, e também reside atualmente em Guimarães, em Guardizela. Começou no mundo das corridas como jockey das chamadas corridas de festas que haviam aqui na altura, e depois evoluiu para outro caminho, não é? Entretanto, tem a licença de treinador internacional desde 2007. O Gaspar Vaz, também treinador internacional, que nasceu em 1984 em São Vicente de Oleiros, né? Agora reside em Mugés, Vila Nova de Famalicão. Também teve um percurso inicial muito parecido com o do Hélder, que aos 9 anos de idade começou a montar nas corridas de cavalos também das romarias aqui do Concelho de Guimarães, que era onde havia realmente aqui uma força muito grande destas corridas de festas e dessas brincadeiras. E sempre treinou também cavalos de corrida, treinou muitas vezes também os próprios cavalos que montava, e mais tarde, há cerca de 9 anos, sensivelmente, em 2014, 2015, também obteve a licença de treinador internacional e começou a competir no estrangeiro. Por isso, vamos fazer deste podcast uma conversa aberta, para estarmos aqui completamente disponíveis para falar um bocadinho sobre as corridas, e às pessoas que têm menos noção do que é uma corrida de cavalos, nós vamos usar aqui termos mais correntes para que seja perceptível e que percebam e que possam começar a entrar connosco. Eu pedia, para começarmos aqui o tema de conversa, que o Héder nos falasse um bocadinho como é que foi a primeira experiência, o que é que aconteceu da primeira vez para ter contacto com o cavalo, o que é que o trouxe aos cavalos e que depois começou então a ser jockey, não é? Já não sei para onde é que é de começar, mas assim, o contacto com os cavalos aconteceu lá em casa, praticamente, tínhamos os cavalos a trabalhar lá na quinta, comecei a montar. Mas não eram cavalos por sangue de inglês? Não eram cavalos por sangue, eram cavalos de trabalho. Já ia ver desde miúdo corridas tradicionais aqui de Guimarães. Tive sempre aquela pequena ideia que queria ser jockey. Ao passar do tempo comecei a montar até que cheguei à primeira corrida. Aqui te referes à quinta da tua avó, certo? Sim, por exemplo. Mas já havia a tradição das corridas de cavalos? Já havia a tradição na minha família, que montava vários tios meus, não só o que vós tendes em mente, mas antes já montavam outros, e eu achei que tinha um pouco de habilidade para isso. Estás a falar de palavra? Não, estava a falar de outros tios meus já mais antigos. Ok. De uma primeira geração. Eu acho que o meu pai, que fazia lá uma quinta lá também lá próximo, chegou a ter uma égua, e acho que ainda chegou a cedê-la aos teus tios. Recordo-me dessa égua. Também cheguei a andar nessa égua. Quem montava essa égua era o pai de Nondinho, o Lino Abreu. E nós... Também era jockey? Também era jockey. Era jockey, sim. Eu tenho que considerar como jockey, na altura.
Era o que havia, mas começou por aí. Nós tínhamos um, quem o montava era o meu tio João, que era o cavalo lá da Quinta. O tio João, que eu conheço também, que tinha pai uma do estrutura Carlinhos. física até bastante interessante para ser jockey também. Era pequenino também. Sim, era tipo o meu estilo, mais ou menos. E era o Lino, foram os principais que meteram o vício lá na... Mas já faziam treinos todos os dias? Ou aquilo que era chegar ali, ao fim de semana havia uma Aquilo, corrida... Eu que me recordo que quando se começou a treinar já foi mais um bocadinho no meu tempo. Ou no tempo do Paulo. No tempo do Paulo, assim, já treinava eu e ele é que era o jockey. Que ele nunca perdeu muito tempo a treinar, tá certo? Isso é verdade. E depois, quando foi o Paulo, já se começou a treinar, pelo menos antes de 15 dias ou um mês das provas, já se preparava para aquelas corridas mais perto de casa, que era praticamente só corríamos em Guimarães. Ou era Silvares, ou é Santa Apolónia. Era mais nas redondas. Sim, Santa Apolónia, Era mais Creixemelo, nas Serra da Creixemelo, Luz, Agora em São Jorge, já. Pevidém. Pevidém, Cerzedelo, São João em Lordelo. Quase todas as freguesias tinham, lembro quando era miúdo. Sim, mas nós Quase todas. posso dizer que a primeira corrida que eu fiz, eu tive que pegar no cavalo de casa e montado nele até... É verdade. Não havia mentira nenhuma. caminhões na altura. Sim, Era difícil. na altura não havia caminhões também, a verdade era essa. Se calhar passado um ano, 2 ou 3 começou Claro, a haver. depois começou a haver. Mas íamos nos cavalos para as corridas. Eu recordo-me como se fosse hoje. Eu peguei no cavalo, fui para a corrida, Primeira que vez não que era tão fomos perto ao- quanto ao isso. O Gaspar também, pelo histórico que temos aqui, que já tínhamos falado, também tens uma história muito semelhante, não é? Há de ser muito parecida com a do Helder. Exato, foi mais ou menos parecido. O meu pai sempre teve cavalos, já em solteiro, histórias que eu ouço. E ele sempre teve cavalos, que até chegou a ter um grande acidente na estrada ali na casa, Perto da minha casa. onde mora o Helder. Exatamente. E sempre teve. Depois casou ali 2 ou 3 anos que não teve, entretanto continuou a ter. Comprou uma égua na altura e lembrou-se, não sei porquê, não foi por mim porque eu só tinha 9 anos ou 8, lembrou-se em irmos para as corridas e fomos. E era ele que corria. Primeiramente era o meu pai que montava. Mas corridas. explica-me uma coisa, ir assim com 9 anos de idade, não é? Então, eu estou a olhar agora, os meus filhos não têm 9 anos, mas têm perto disso, não é? Então agora pô-los assim num cavalo que não sabemos se sabe correr, pô-lo assim em mas cima, não é? nós antigamente não tínhamos outras coisas. Era outros tempos. Morávamos numa quinta A diversão era essa. e tínhamos que arranjar, Sim, também éramos mais aguerridos, não é? Tínhamos, não tínhamos que é? arranjar coisas para fazer. Nós Era de vez tudo em quando bastante. brincávamos com vacas, com cavalos, com... Eu lembro-me... Não havia as lembro-me- Playstation Claro. e os Eu tablets. lembro-me Mas de tinha- mas, tentar... as brincadeiras Era muito era- mais saudável. As brincadeiras eram no campo, era com os cavalos, já era a fazer corridas por meio dos montes fora. Mas também não havia o que temos hoje, que era a questão de termos hoje, temos os meios da internet, as redes sociais, Claro, não o sabia, YouTube. não Nós não conseguíamos. tínhamos conhecimento de nada, esquece. Mas, pois, até para aprender uma técnica de montar, Era uma- não é? Porque ao ser autodidata nisso não, era difícil. Nós não é? aprendemos. Eu aprendi em casa, basicamente. Foi... Mas havia alguém Pois, na mas tua também família que soubesse quando montar? quando Não se sabia começou- o meu pai sabia montar mais ou menos, e era o meu pai que nos dava Prato. as ideias e nos punha, praticamente, os... praticamente na altura era quem tivesse a habilidade de montar a cavalo, não era como um jockey, montavam a cavalo, mais ou menos. Eu recordo Quem nos meus conseguisse tios, conduzir o cavalo. mais ou menos quem conduzisse um cavalo. Depois, se calhar, futuramente, mais anos seguintes, já começámos a ter acesso à internet, essas brincadeiras. Já. Mas ter aulas de Já se equitação começou a evoluir. nunca tiveram, não foi uma Não, coisa que não. tive. Eu, pelo menos, não. Eu também não me recordo na altura, também sou mais ou menos da Eu vossa idade, não é? recordo-me quando começámos, depois passámos aos porsangues, passado Mas isso aí anos. depois como é que foi essa transição? Não é? Nós estamos Essa a falar de transição- cavalos de trabalho e depois passámos para cavalos por sangue inglês. Como é que foi essa No transição? meu caso, nós começámos a ir às corridas e levávamos a égua no trator. Mas já havia outros proprietários? Já havia, começou a haver nas corridas outros proprietários mais ricos de Portugal que tinham bastantes cavalos. Neste caso era o Manuel Pinto Marques, que nós O víamos. Manuel Pinto Marques foi uma das pessoas que trouxe assim, Foi um dos primeiros, uma grande Pinto variedade. Marques, Laranjeira, Tinham cavalos por sangue ingleses, então nós ali alguns Perdíamos. nomes grandes. Sobre Gonçalves, lembro também, chegou a ter muitos O cavalos, se Gonçalo- calhar mais tarde, não sei. O Gonçalves já apareceu, já também foi já dos nós primeiros. já éramos jockeys, ou meio jockeys. Mas
Mas antes de entrar nesse caminho dos Pure Song, vocês falaram em 2 pontos bastante interessantes, que era a parte do jockey e tu falaste em habilidade para ser jockey. Habilidade para montar. O que é que, na vossa opinião, faz mesmo diferença no jockey? Porque atualmente, e mesmo nos tempos antigos, não era qualquer pessoa que subia para cima de um cavalo e podia montar e correr. Ou seja, há certas regras ou limites que se impõem. Por exemplo, olhando para mim, que tem quase 2 metros, não é viável para uma corrida. Ou seja, há condições... Antigamente, se calhar, montavas igual que outro qualquer. Depois começámos a ver, eu tirei como exemplo aqui em Portugal um par de jockeys, na altura, que eu era mais novo e via que eles tinham mais habilidade ainda, e eu pensava para mim, eu tenho que ser melhor que vós, tenho que fazer melhor que vós. Recordas-te? Já foi há muitos anos. Pá, havia o Gaspar também deve se recordar, era o Miguel... Pá, não posso dizer o apelido dele. O Miguel Catinga, pá, montava, na meu ver, bem, já há muitos anos atrás, não sei se é do vosso tempo, mas não andavas com a mamadeira a rastro, se calhar. E outro era um que montava para o Meira, já não sei, não sei o nome desse moço. Aliás, até gostava de ver a cada passo. Eu acho que eu vi numa feira há pouco porque tempo. Essa gente passou há muitos anos atrás que isto estava tão bem, havia essas corridas da aldeia e não evoluíram muito mais do que isso. Depois começámos a meter-nos nos porçongos, a ver os tais... Mas aí, nessa altura, né, já havia alguma entidade nacional que organizava as corridas? Quando eu comecei, não, só apareceu-me a Liga, neste caso a Liga Portuguesa Criadores... Proprietários de corrida? É isso mesmo. Em 97 foi mais ou menos, não sei fundada, se foi fundada 97. mais ou menos nessa altura. Foi que no meu tempo tinha, não sei se tinha pai 15 anos ou 14 ou 15 anos, por essa aí já havia a visão. Mas já podias montar com essa idade nas provas oficiais? Nas provas oficiais, acho que só pude montar com 16 anos, se não estou em erro, mas foi nessa transação. Nós apanhamos eu já tinha 16 anos, acho eu, na altura, aí já pude ser logo jockey, praticamente quando foi fundado a Liga. Porque há um período aqui, e o Heller também sabe bem, que há aqui um período que nós temos aqui um vazio nas corridas, que é aquele período do fim das corridas que haviam em Lisboa, na Quinta da Marinha e no Campo Grande e etc. Né? Que, talvez a última tenha sido ali em 87, né? Gente mais antiga um bocado que pode nos contar um bocadinho disso. Será isso o nosso propósito? Num dos próximos podcasts, convidar os fundadores da Liga e outros proprietários dessa altura, que ainda sejam vivos. Eu não sei se os fundadores da Liga, assim, pode ter conhecimento, mas eu recordo-me estou a falar de jockeys ou assim que à Quinta da Marinha, cheguei a conhecer, a correr à Quinta da Marinha. Eu cheguei a estar, o seu Serafim, eu cheguei a pelo menos da última conversa que tive com ele. É capaz, o jockey já formado em Espanha, sim. Chegou a montar na Quinta da Marinha. Okay. Nós conhecemos, quando fomos para São Sebastião, apareceram lá, já eram, posso dizer, quase idosos, já tinham quase 70 anos, e vieram-nos falar, como viram que nós éramos portugueses, que tinham vindo montar. Quando fomos para São Sebastião? Sim. Foram os dois para São Sebastião? Partimos para outro mundo à busca de outros êxitos. Já tinham 10 anos de experiência aqui nisto, não? Sim. Mas eram jockeys cá ainda? Éramos jockeys cá, ou seja, já tínhamos dado... Ou seja, antes de... Que idade tinham, mais ou menos? Antes de ir para lá já tinha montado em Espanha, eu. Eu nos anos 2000... De vir quadra não era internorte, tinha a ver com Gaia Internacional, exatamente. E eu fui chamado à seleção dessa quadra para ir lá montar um grande prémio a Pineda, um grande prémio, que depois acabei por montar lá 3 ou 4 cavalos. Não sei se teve muito êxito, mas alguma colocação tirei. Lá fora. Porque na altura aqui as corridas também já eram bastante acesas no ano 99, 2000, já eram um bocadinho acesas e havia lá muitos jockeys, mas eles quiseram me levar a mim, porque não sei porquê. Eu recordo-me, eu tenho em casa um póster que herdei de 98.
Pineda, quando na altura aquele senhor de Felgueiras, o Serafim, o Benjamin, Manuel Benjamin, ganha lá em Pineda, primeiro e segundo, e levava 3 cavalos nessa prova e com Cicladic estamos e a novo. falar que recordo-me perfeitamente. Já em 98. O fluxo que temos hoje de Já portugueses a correr lá fora já existia nessa fase inicial das corridas. Não sei se eles foram os pioneiros. Possivelmente na altura não mas era então tão vocês conhecido. pegaram nas malas assim, e embarcaram os dois? Foram os dois mesmo? Ou foram os dois para se não sei se é interessante foram essa juntos? conversa que estavas a ter, mas por acaso fomos juntos Era? no carro. acabámos primeiro dele e depois seguimos para a frente. Sim. Porque vai dar-nos para a frente e depois temos que andar para trás. Recorda-me do Benjamin que nós tínhamos uma égua que ganhou muitas corridas. Dele de ganhar o Grande Prémio de Pineda, primeiro e segundo, e passado um mês ou nem isso, vir correr para Portugal com os dois. Ou seja, ele também chegou lá fora, esse Benjamin, porque ele tinha um treinador francês. Era? Não sei se era o senhor que geria o hipódromo de Penafiel, não era? Não sei se ele chegou a gerir ou não o hipódromo. Ele chegou a estar no hipódromo de Penafiel. O treinador era francês. Não me recordo do nome dele. E depois chegaram a vir também competir aqui para Portugal, que depois acabaram por desistir. Ok. Não seja, mas foi isso que os fez correr em Espanha, ou seja, ter esse contacto desse treinador francês. Eu não sei da história, não sei como é que ele chegou lá, sei que ele tinha um treino. Em Espanha já nessa altura já as corridas eram oficializadas, já tinha que se ter treinador. Eu sei que esse senhor esse treinador dele era francês. Okay. Agora até nem sei o nome dele, não me recordo. Podia ter dito, sou eu buscar a enciclopédia, os nomes dessa gente toda. Eu continuo muito curioso por saber da vossa aventura, a experiência. A nossa aventura, sim, nós sempre trabalhámos com mamouros. Eu falo por mim, ele também foi um bocado parecido. Nós trabalhávamos na fábrica e o vício dos cavalos. Treinávamos cavalos. Part-time era o que havia, mas se calhar com o objetivo onde estamos hoje. Era um dia ser alguém nos cavalos. Que idade tinham quando foram para São Sebastião? Eu teria pai 22, 23 anos, 21, 22 mas como é que anos. descobriram São Sebastião? Porquê São Sebastião? Porque nós... foi mais ou menos através também de um proprietário português. Também foi um bocadinho assim, porque nós aqui depois já começámos a querer ser treinadores na altura. Chegámos a estar no Hipódromo Ponte Lima, depois aqui houve alguns valentes que nos conseguiram, pelo menos a mim, tirar-me da fábrica, pôr-me a trabalhar para eles. Só que aquilo, pronto, as corridas, em vez de evoluir, começaram a fraquejar um bocadinho. E a gente chegou ao fim de uma temporada, havia essa possibilidade e conhecimentos de poder ir a outro sítio, aprender ou aprender mais um bocadinho. Ou seja, um hipódromo da dimensão de Ponte Lima ajudou um pouco a abrir novos horizontes. Ajudou. Sim, não, estamos a falar que já treinavam lá, não é? Estavam lá fixos a treinar, já tinham ali... Mas antes do Ponte Lima já havia por aqui qualquer coisa, acho eu. Antes não, nós depois, assim, nós ao Ponte Lima só íamos a quase tipo temporadas, como fazemos agora quando vamos ao estrangeiro. Nós em Ponte Lima íamos antes de segurar nos prémios um mês ou dois, chegou a acontecer isso. E depois, no final de uma temporada, surgiu essa ideia de ir mais longe, um bocado com o objetivo de ser jockey. Quando vais a São Sebastião, vais com o objetivo de ser jockey ser jockey lá? Eu, pelo menos, a minha intenção era essa. Basicamente foi isso. Nós éramos bastante novos e ir assim para o estrangeiro, os chavalos que nunca tinham saído de casa, né? Praticamente. São criados hoje é diferente, mas antigamente com assim para o estrangeiro é um bocado... O mapa na mão, não havia GPS. É um bocado triste. Mas chegaste a conseguir... chegámos lá. Não, por acaso não, nessa altura por acaso não. Depois montei, mas foi noutros cavalos treinados por mim e que os levava a correr. Quanto tempo é que estiveste ali? Nós não tivemos muito tempo. Nós fizemos lá meio ano, pouco mais de meio ano. Mas, por exemplo, vós aí... Nós estivemos lá meio ano. Havia lá 2 proprietários que são daqui, de Guimarães, que tinham lá cavalos, também. Um treinador. 2 ou 3. 2 ou 3, e que nos levaram basicamente... Que era o Serafim. Para treinar para eles. Para o treinador onde eles tinham os cavalos. Só que nós depois de estar lá algum tempo
vimos que não era o melhor para nós e buscámos outros treinadores. A primeira viagem que vós fazeis, tirando aquela que foste montar para o estrangeiro, a primeira viagem que fazeis é aí, ou por exemplo já tinhas ido com algum proprietário daqui correr ao estrangeiro? Eu não. Ou seja, foi só mesmo a tua primeira vez em Pineda e depois foste ao Deus de Orá, ou seja, não sabias o que esperavam, nada. Não. Fomos com as malas. Ou seja, o azar da gente não evoluiu, se calhar na altura, que fomos numa fase de inverno, onde também não havia corridas em Espanha. Okay. Nós fomos a São Sebastião para correr em França. E custou entrar lá, que ele sabe, custou entrar, o pessoal... Adaptar-se. Não, nós adaptámos-nos bem a qualquer situação. Receber-nos, eles não são iguais aos portugueses a receber pessoas. Não quero desconsiderar nenhum. Possivelmente agora um bocadinho diferente. Mas agora já... custou entrar ali, que tivemos outros colegas portugueses a prejudicar-nos um pouco. Aquilo custou entrar ali no sítio. É tão certo que a seguir eu já ia ter oportunidades lá de seguir a montar. Mas foste trabalhar para o mesmo treinador? Não. Ele foi para um treinador, eu fui para outro. Recordas-te o nome? O meu era Juan Carlos Rossell. Rossell, ok. Esse atualmente ainda está no ativo. Ainda é treinador. E o teu Gaspar era... Eu trabalhei um pouco tempo para o treinador onde tinham os portugueses dos cavalos, que era o Francisco Rodrigues, que é mais conhecido por Paquito, em Espanha, ainda treina no Poder Madrid. E depois fiquei no Ramon Abiel, onde gostei. E agora me dou super bem com ele e com as coisas. E atualmente ainda treina também. Treina e corre em Espanha e França também. Exatamente. E gostei bastante. E depois não correu bem, não havia oportunidades, voltaram a Portugal. Nem foi muito. Mas eu recordo-me de uma altura, uma história. Eu era mais novo, mas recordo-me de ter ouvido falar que vocês na altura tinham um cavalo qualquer, vosso. Que treinavam. Tinha eu o meu próprio cavalo. Mas sim, em São Sebastião. Tivesse algum amigo que compraste lá um cavalo? Não, eu já tinha o cavalo cá em Portugal. Como é que ele se chamava? Ciagrap. Como eu tinha cá, fui por acima. A ideia também não era só ser o jockey, era levar cavalos meus a tentar buscar prémios maiores. Também comecei por aí a montar em França, na minha própria égua. Tu corrias em França nessa altura? Sim. Okay. Cheguei a montar já tinhas quadras? Já eras proprietário? Já tinhas uma quadra aberta? Já tinha quadra. A minha quadra, aliás, foi aberta em Espanha, que ele sabe bem. Foi Qual era o lá. nome da quadra? Foi a quadra espetáculo, porque não havia nome e o treinador estava sempre a dizer: vós sois um espetáculo. Não havia nome para a quadra e então ficou o nome quadra. Foi o nome que surgiu, quadra espetáculo. Não é que seja músico ou qualquer coisa assim. Foi assim que surgiu o nome para a quadra. Até hoje. Ainda é espetáculo. E é sonante, é um nome sonante. Isso não sei, isso é o auditório aqui pode dizer. Se é sonante ou não. Foi um bocadinho assim. Se calhar a gente se aguentasse um bocadinho mais lá, se calhar poderíamos ser diferentes. Eu preferia ser jockey do que ser treinador. Mas o que é que faltou para Só que eu para ser jockey sempre tive que ser treinador. O que é que aconteceu para aguentar esse bocadinho? Não foi que não nos adaptasse, ou pelo menos falo por mim, foi porque na altura deixei a minha namorada grávida cá. E depois fui atrás da sorte, só que assim, já tínhamos aqui alguns princípios e tal, não nos cavalos, mas na vida familiares. A família também é assim um bocado unida, é mais difícil largar, e então também estava para começar um tal campeonato que sempre desejámos que, embora agora haja muitas corridas, mas não é igual. Ou seja, a vinda de um filho foi o que te fez regressar. Depois sempre houve aquela ideia de ir, só que tipo, é difícil, é mais difícil seguir quando deixamos alguém para trás ou temos que levar as malas todas com nós, é um bocado difícil. Estamos a falar há 18, 19 anos, não é? Há 19 anos por aí. 19. E tu vieste ao mesmo tempo 2003, que o Heller? Ou... Fomos os dois juntos. Viemos os dois juntos. Então conversaram assim, olha, vamos embora. Porque também, né? Porque assim, ali algumas oportunidades havia, só que nós fomos numa época muito difícil para a Espanha. Nós fomos numa época que a Espanha estava parada. Não havia corridas em Espanha. Teve parado muito tempo. E então nós tínhamos que montar em França. E já não bastava os espanhóis,
mais nós lá para ir montar a França, que era um bocado difícil encaixar, embora o meu treinador já me estava a dar algumas oportunidades. Aliás, tinha outros jockeys lá que diziam mesmo, mete-o a ele a montar, que ele monta melhor que eu. Faziam o que no dia-a-dia? Estavam lá a fazer... Treinávamos os cavalos, éramos moço de quadra, treinávamos os cavalos, que é como moço de quadra, como todo jockey, também é moço de quadra. Vai para ali é para treinar, para trabalhar nos cavalos, e a seguir o que é jockey vai montar nas corridas e o que não é jockey fica. Sim. Aqui um moço Mas tu acreditas que poderia ter sido diferente agora, nos tempos de agora? E eu, se queres te dizer a verdade, eu ainda acredito que ainda hoje poderia ser possível. Nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Acreditas que há maior possibilidade de... Não, eu mesmo com 43 anos voltar ao mesmo sítio. É mais fácil. Mas porquê é que consideras isso? Porque eu sempre gostei de ser jockey na minha vida, sempre defendi essa parte, ainda hoje lá defendo mais os jockeys do que qualquer parte proprietária ou treinador, porque ser treinador é muito difícil mesmo. Eu falo por mim, eu não estou mal, eu estou bem. Sim. Certo. Agora és como treinador, não é? Ou seja, sim, estou bem, mas é muito difícil conseguir, porque não falta-nos centros de treinos para que nós possamos exercer aquilo que nós queremos fazer à vontade, que não o podemos fazer. Nós podemos ter ideia em amanhã fazer isto e chegamos ao terreno, não podemos nos mexer. Falta-nos, para ser um bom treinador, precisamos disso, centros de treinos. Condições acima de tudo? Condições acima de tudo. Mas, por exemplo, tu achas que atualmente tens... podemos dizer, efetivos suficientes para que se melhorasse as condições, tu poderias melhorar imenso os teus resultados, é isso? Consideras? Poderia melhorar os meus resultados, ter mais cavalos, não tenho, porque não tenho condições, não quero, sou eu próprio a dizer aos proprietários que não quero, nem quero ter mais, porque as condições já são reduzidas e mantenho praticamente a equipa que eu tenho por consideração de já está comigo há muitos anos, porque senão já tinha desistido, se queres te diga, já tinha desistido. Porque também é a falta de condições físicas não permite ter um efetivo tão grande e logo aí não dá para permanente, não estar dedicado permanentemente à atividade de treinador também. Não é fácil, porque muitas das vezes andamos a enganar nós próprios ou enganar os próprios proprietários. Vocês, os dois, não é? Estão virados essencialmente para o mercado internacional, não é? Porque efetivamente o que consegue sustentar a atividade profissional de um treinador como é a vossa. O que é que pesa? O que é que pesa nestas vossas idas ao estrangeiro? As viagens? As condições de trabalho no dia-a-dia? Pesa tudo um bocadinho, é assim, as condições de trabalho é ponto fundamental logo, e as viagens também. Eu falo por mim, é que as viagens... Bastante cansativo. Não é fácil. O que é que te condiciona mais para tu poderes chegar lá fora com um cavalo de corrida que até está bem preparado e em forma, né? Para tu chegares lá fora e teres ali alguma garantia que vais ter um bom resultado? É a viagem, é o facto de teres fazer aqui imensos quilómetros com o desgaste efetivo do cavalo, ou é de, por exemplo, não conseguires fazer uma preparação com as condições que eles têm lá, por ter uma reta maior, para poder dar ali um trabalho diferente? E eu acho que vai mais pela preparação. Claro. Se tu não tens o devido terreno ou devida dimensão de pista para tu saberes em que condições levas o teu animal a correr, ou o teu cavalo, tu vais correr um bocado às vezes à sorte, naquela de eu acho que está bom, eu acho, não tens a certeza de nada. Mas eu pergunto outra coisa também, que eu conheço-vos aos dois e sei que pontualmente fazem deslocações temporárias ao estrangeiro de 3 meses. Se porventura, como é que escolhem o período que devem ir? Sabemos que neste momento aqui em Portugal, até devido às condições climatéricas e ao tipo de piso que nós temos nos centros de treino, há uma maior dificuldade de podermos pôr os cavalos em forma. Será que este período do inverno seria uma boa opção para nós aproveitarmos os calendários lá fora? Já fizemos, o Elder também fez, e se calhar fez primeiro que eu essa temporada, que foi a temporada que está a decorrer no momento, que é em Sevilha, na parte de inverno, e já fizemos essa temporada, mas como só podemos estar cada ano 3 meses no estrangeiro, ficámos limitados para temporadas próximas, e então começámos a optar por coisas diferentes. Começámos a optar por fazer a temporada de verão, que é em São Sebastião,
e aproveitávamos a temporada toda a São Sebastião, e o tempo que lá estávamos tínhamos cavalos para correr em França, como estávamos pertinho, corríamos em França também. E Ou seja, começámos a fazer acaba disso por ser um sítio mais estratégico. Uma estratégia que dá para funcionar em 2 sítios. Ou seja, consegues atingir ali parte da Espanha. Ou seja, uma das grandes dificuldades que podemos considerar de Portugal também é o posicionamento estratégico para as viagens. Porque se estiveres ali em São Sebastião, tens logo a fronteira. Assim, não é? esse problema das viagens há um bocadinho sempre, mas o problema maior mesmo é a preparação física. É, porque nós nas viagens, visto que já ganhámos corridas. Claro, já se ganhou corridas, viajando muito. Essa era a questão que eu ia Exato. perguntar. Agora, tirando- Como é que vocês a treinar cá, não tendo essas condições, É conseguiram muito- fazer os feitos que fizeram ambos os dois? É muito difícil. E Pô, às vezes, desde ganhar às vezes aquele bocadinho que A Copa falta, de Ouro, ganhar o Grande Prémio de aquele Madrid. bocadinho que como é falta, está no... O Helder, explica-me. Eu acompanhei até isso até um pouco de fora, acho que nem estava cá em Portugal nessa altura, acompanhei muito de fora. Como é que foi o teu tipo de gestão para, por exemplo, ir chegar a São Sebastião e ganhar a Copa de Ouro e ter ali um cavalo que faz também, faz segundo, salvo erro, no Grande Prémio de Madrid, ou terceiro ou segundo no Grande Prémio de Terceiro Madrid. no Grande Prémio de Madrid, E segundo no ganha a Cardel, pole, ganha a pole outros, por outros, ganha... e faz segundo também no Governo Vasco, né? Aqui em pouco tempo, e depois ainda vai fazer um quinto no Ganhou o grupo Bel 2. Picard, assim, isso foi Como é que geriste a temporada desse cavalo em termos de treinos? É assim. Era sempre aqui em Portugal? Tiveste temporadas lá fora? Tive temporadas fora, eu posso falar no currículo desse cavalo, praticamente de princípio. Foi mais um cavalo que se comprou, a treinar. Então, como é que fazes a aquisição desse cavalo? Por exemplo? Fazemos uma aquisição. O que é que te leva a trazê-lo? O que é que te chamou a atenção que poderia fazer a diferença? Foi um neste leilão? animal? Foi no leilão esse? Foi no leilão, a diferença que eu vou lá é sempre tentar comprar barato. Sim. Aqui o colega já foi e sabe eu qual é. eu recordo-me Sabe qual é, no tipo como é que aquilo desse funciona. leilão, mas Teve a recordo-me. sorte de cair um cavalo mais ou menos, como Estamos a outros. falar que num me leilão fugiram. em Inglaterra e Newmarket. Em Inglaterra, Newmarket. Veio esse animal, se calhar veio mais alguns que até davam a impressão que podiam ser melhores e não foram. Também veio outro, também muito jeitoso, que foi o Alpha Billion. Vamos à primeira corrida, onde metade do povo entendido dos cavalos, de quem eu conheço. Como é que te dá a ideia de ir logo correr assim uma Um categoria grande C, prémio. um grande prémio? Se queres te diga, 90% dos meus colegas e treinadores também indicam-me outra prova cá no mesmo dia de não ganhadores, e eu arrisquei, só não, vou correr aquela. Vi os vídeos do meu cavalo a correr em Inglaterra e disse, eu prefiro correr aquela. Não é que eu seja mais fino que nenhum, mas tentei aquele objetivo. Depois de ganhar essa prova, tornou-se as coisas mais fáceis. Aliás, eu não sei se ele era tão bom quanto isso, ou não sei se os adversários Tu não dele tinhas 2 cavalos nessa prova, não era? no Bel Picard, não. Antes, naquele ganha a primeira. Antes de correr Ganhou o essa Bel Picard prova. da primeira, Não, 1800 ele metros, ganhou né? logo a primeira primeira, foi Bel sim. Picard. Depois tinha, sim senhora, 2 cavalos ou 3 noutra prova, que ele está segundo, Sim. falhou, Ali- porque teve um problema no starting gates e aconteceu, não sei. Mas essa já foi em Sevilha, isso já Foi em Sevilha. Foi em Sevilha e já foi em Depois Sevilha. ganhou o Grande Prémio dos Potros de Sevilha. Sim. Depois, E depois faz uma paragem dali na preparação dele até ao polo de Potros. Ele corre a polo sem preparatório, não é? a pulo por cima, porque eu achei e ainda continuo a achar que um cavalo de grandes prémios não tem que correr preparatórias. São estratégias minhas, não Claro, sei sim, se é são boas, para são pôr, fracas. Mas sim. por que motivo? Só Porque o fator surpresa? quem corre preparatória às vezes pode cobrar uma fatura que ele vai sair cara no Grande Prémio. Mas pelo fator surpresa ou pelo desgaste físico? Porque as preparatórias também são Pode próximas. servir de surpresa, e eu sei que preparatórias, qualquer um que não tenha tanta qualidade pode lhe fazer a vida cara, mais cara que se calhar com um Grande Prémio. Pelo menos eu pensava assim quando eu tenho um cavalo bom. Porque acontece uma Isso preparatória, nunca fui numa normalmente corres preparatória menos com metros, com os metros do Grande Prémio, não é? A distância não são as mesmas, se calhar o ritmo é Menos 200 diferente. metros, assim não te posso ir por aí. Sim, Não, a preparatória seria o foco, diárias quando em tinha para os Grandes 1400 Prémios, metros. e eu vejo os meus colegas, também acho que têm feito ou igual, ou não é por ser o primeiro, com alguns cavalos vão diretos ao objetivo. Eu com esse cavalo aconteceu isso, fui direto ao objetivo, depois fui a Sevilha, tive que rodar, onde faz esse segundo, ganha o Grande Prémio lá dos Potros também de Sevilha, não sei o nome dele, tampouco. Depois havia um problema muito grande em Portugal, em tirar guias,
em cavalos que não eram registados na altura e que tinham que ser registados, não havia forma de registá-los. E eu saio da temporada de Sevilha, fui diretamente a Ourense, por motivo das guias. Quando estou em Ourense, tentei estabelar-me lá e ver se me adaptava lá, que foi muito difícil por causa dos pisos e essas tretas todas. Dos lá, pisos. os pisos da pista, que era muito duro, era difícil trabalhar lá o piso. Tentámos de todos os lados com que desse para estar ali, que se calhar hoje era treinador espanhol, não sei. Vi que não funcionava e nisto arranjo a desbloquear o sistema esse de tirar as guias para ir para o estrangeiro. Os três, sim. Não eram os três, era um modelo específico. Era um modelo, podia dizer o nome, mas tenho um número qualquer, agora não sei de cor. Na altura foi desbloqueado e só havia 2 sítios aqui em Portugal, na Zona Norte, onde se podia fazer esses transferes. E daí vou à Pulo de Potros diretamente de... Mas estavas a treinar aqui em Guimarães? Não, estava a treinar em Ourense. Fui direto à Pulo de Potros, antes para 8 dias da Pulo de Potros em Madrid. Viajaste para Madrid? Viajei lá. para Madrid porque já tinha a solução de Portugal que podia fazer isso. O meu medo era vir a Portugal e queria ir correr a Madrid e não conseguir papelada. E eu recordo-me, eu na altura tinha um blog que falava sobre corridas, né? E recordo-me que as tuas vitórias eram um pouco as nossas vitórias. Nós todos portugueses vibrávamos com o que ias fazendo. E havia muita gente que gostava, outros não gostavam tanto. Nós portugueses temos, pelo menos, temos um bocado essa cultura de quando temos um colega nosso a correr no estrangeiro, cá há sempre aquelas pequenas rivalidades, mas quando vai ao estrangeiro nós tentamos que seja, que corra tudo bem para nós. E isso, eu recordo-me, todos nós estávamos sempre e então, daí foi emotivos à espera que o Flanders Flames ganhasse mais uma corrida. Também foi se calhar um dos primeiros também a conseguir chegar a algum sítio, assim, tipo, sendo português daqui e tal, a chegar a algum objetivo maior um bocadito, ou ter um cavalo para enfrentar corridas melhores. E aos 2 anos, compras esse cavalo com 2 anos, não é? Ele já tinha corrido em 3, Inglaterra. 4 corridas. Chegar aqui, levas-o a Madrid ou a Sevilha primeiro? Madrid. Assim, 3 semanas, assim mais ou menos, ou um mês, nem isso. Vais para Sevilha e ganhas esse grande prémio. Daí tiro o foco logo. Achas logo que vai ser um cavalo que é possível ganhar o grande prémio com ele de San Sebastián? Não sei. Ou logo essa noção? Isso chegou depois da Pulo de Potros. Posso dizer que comecei a ter esse pensamento. Logo que era um cavalo de distância, dessas distâncias, tinhas logo essa noção? Eu sinceramente não sei se era um cavalo de distância de 2.400 metros ou 2.500 metros, que era o Grande Prémio. Ele também ganha 1.600. Eu para mim ele era um bom cavalo, 1.800, 2.000 metros. Agora, como era um bocadinho superior. Distâncias baixas e altas, não era duas. Ele fazia com um bom cavalo, se perguntares aos colegas, ele faz qualquer distância. Um bom cavalo. Agora, há cavalos bons específicos para aquela distância. Agora, um cavalo que seja mesmo bom pode fazer 1.600, penso eu, 2.4. Mas como é que tu consegues, não é saber ao certo, mas ter uma ideia mais acertada que tipo de distância enquadra melhor no cavalo que tu tens? Ou seja, há alguma possibilidade de tu estás errado? Pode haver uma grande possibilidade de estar errado. Por acaso naquele não era difícil não acertar, porque ele era um cavalo muito fácil. Nós temos cavalos, ele também tem cavalos que são difíceis. Nós não conseguimos, até podem ser muito bons, mas não conseguimos às vezes acertar ou saber se ele quer correr 2.000 metros, ou 1.008 ou 1.006. Eu tive um cavalo que ganhava 1.000 metros, se fosse 1.100 não ganhava. Ou vice-versa, tens um cavalo, pode ser bolsista, ganha-te 1.004, mas 1.002 não consegue ganhar, corres 1.006 já não ganha. E o Flanders Flames, por exemplo, esse cavalo era um cavalo versátil, era um cavalo que podias correr 1.006 e podia correr 2004. Perdeu 2 corridas, 3, uma podia estar um bocadinho fatigado porque foi muito esforço, mas perdeu 2 corridas que eu achava que ele não as perdia. Foi alguma coisa que não funcionou tão bem. Qual corridas é que estás a referir? O Grande Prémio Cardel e o Grande Prémio Madrid. Mas, por exemplo, no meu ver, ele ganhava. Se for estratégias do jockey, adversário, que era um grande cavalo, que era o Nos Canárias, no Cardel. Sim, já ia-me referir ao Grande Prémio Madrid, que era o madrileno e o checo.
Estratégia montada por mim para correr contra esses 2 cavalos. Acho que isso Eles era- também tinham uma Ganhavam estratégia. todos os dias. que essa é a dificuldade, que, ou seja, tu tinhas ali um De lutar dois treinador contra que um. podia levar mais cavalos para te ajudar, ou seja, ou não existia muito essa questão de O adversário. sim, ter o facto de o Sim, treinador porque que ganhou. no decorrido o Checo vem sempre na frente muito e na o frente, Madrid Era, a colocar- era a colocar corrida mais ritmo. fácil de ler de todo mundo, só que o meu jockey não a leu assim. O jockey deu as táticas de uma maneira, ele sai, teve tempo de improvisar, não improvisou, faz uma curva na calhe 14, podia improvisar a seguir que ainda tinha tempo e pôs-se no sítio dele, não. Conseguiu fazer outra curva na calhe 14 e consegue vir disputar quase a corrida. Quando o madrileno ganha e não saiu dos paus, por exemplo. 2 curvas de Madrid são muitos metros. Ele tinha um fator a favor, que era o peso, que o meu cavalo tinha 3 anos. Tinha outra Pois, coisa 3 importante, anos. tem 3 anos. Não era um cavalo velho. E esse fator era muito importante de peso, que depois ele era um cavalo adulto, mas era novo. E a seguir ao Grande Prémio de Madrid, vais para a Copa do Ouro. A seguir ao Grande Prémio de Madrid, vai para a Copa de Ouro, como estava escrito também no Governo Basco, e eu sabia os limites dele. Podia correr perfeitamente, o ano ficou segundo, perdeu por um bocadinho. Se fosse hoje, voltavas a correr o Governo Vasco? E arrependo de algum cavalo bom que já tive, ou que ainda tenho, não o ter apurado mais quando ele verdadeiramente tinha que andar. O poupar, ou que vamos com Tu, cuidado, quando correste o Verde Vasco, é uma prova que é feita 8 dias depois, ou mais ou menos 5 dias depois. 5 foi. dias depois do Porque Grande Prémio de normalmente Madrid. apanha o feriado da Copa de Ouro, apanha o feriado do Tu 15 de agosto, não é? Foi ficaste 5 dias depois. ficaste essa. estabelado em São Sebastião, regressaste a Portugal, como é que... Não, estava, fui antes 8 dias da Copa de Ouro. Treinar? Não é o caso de treinar, fui antes 8 Sim, dias. ok. Antes 8 dias, foi certinho. Antes 8 dias fui para lá e depois fiquei até correr. Achas que esse é um fator importante nisto, não é? Que, o que tenho assistido muitas vezes aqui é que a gente pega nos cavalos no dia antes, faz a viagem, no dia a seguir corre. Há esse fator de poder ir uma semana mais cedo, estar lá, ambientar o cavalo ao espaço, eventualmente até fazer ali algum treino, faz ali alguma diferença significativa ou calhou de ser assim? Na altura, Ele tinha qualidade e ganhava de qualquer maneira, se fosse. Não, que eu perdi também a primeira corrida de Madrid, primeiro o Cardel em Madrid, é o Cardel. Sim. Eu não sei qual é que foi a primeira, o Cardel ou o Grande Prémio de Madrid. Cardel. Cardel, depois... Por se calhar, tipo, também, como é um 3 anos, ele sabe, eu também, são diferentes dos cavalos velhos. Um cavalo velho que seja bom não necessita de tanto apuramento. O meu, como era mais jovem um bocado, se calhar necessitava mais um bocadinho. E a primeira vai direto ao Cardel. E notou-se que o desenvolvimento dele durante o decorrido foi um bocadinho mais lento do que deveria ser. Se calhar trabalhado para a frente mais um bocadinho, ou não sendo treinos melhores um bocado, se calhar conseguia acompanhar melhor o grupo. O ritmo da corrida, que também se corre duro aí nessas provas, são rápidas. Ou seja, mas só foi esse período que foste 8 dias antes para São Sebastião, mas o resto das corridas que fizeste foi a treinar aqui ou... Praticamente, assim, foi sempre. Ele sempre trabalhou, só tive uma temporada em Sevilha com ele. Sim, a foi logo aos temporada de 2 anos, inverno. né? Aos 2 anos. A partir da Pulo de Potros, aí é que foi sempre em Portugal. Mas o Adler, depois, além disto tudo, não é? Corres esses grandes prémios todos em Espanha, não é? E depois vais correr no dia do Arco do Triunfo, não é no dia, mas no dia antes, não é? A asneira que eu fiz. Que vais correr num grupo 2. Eu recordo-me de ver essa corrida. Hoje preparava-me de outra maneira. Mas eu senti que o cavalo deu a cara, que se entregou à corrida e que fez uma boa prova. É a diferença dos cavalos bons e dos cavalos fracos. Deu a cara, fez tudo o que tinha a fazer, não tinha preparação suficiente para correr esse tipo de prova. Se calhar a seguir à Copa de Ouro ou a seguir essas corridas que ele fez lá, se continuasse, por exemplo, em São Sebastião até aí, poderia ter enfrentado essa corrida. Assim, já sabia que ia um bocadinho limitado. Depois o tal fator das viagens. A gente saiu antes 2 ou 3 dias daqui e em cima de um caminhão da fruta para aí acima. Eu pus aqui a questão de correres um grupo 2, mas muitas pessoas que não sabem que é um grupo 2, não é?
Gaspar, Igual- ajuda-nos aqui a enquadrar o que é este nível das corridas, grupo 1, grupo 2. As corridas, quando chegamos a esse nível de falar em grupos, já são corridas para outro tipo de cavalos, outro tipo de... As corridas começam com handicaps, basicamente, que toda a gente sabe que é um handicap, porque handicaps não há só nos cavalos, também há noutras O modalidades. handicap é uma É considerado valorização do cavalo, não é? Considerados por valores, e os handicaps começam assim. Quando um cavalo é mais que handicap, corre outro tipo de corridas. Listas, categorias... E o que define isso é o valor do cavalo? É basicamente o valor do cavalo. O valor do cavalo é que define isso, porque se é um cavalo que já não... O valor dele, neste caso o do Elder, foi com 3 anos, nunca chegou a ser de handicap. Nunca chegou a correr handicap, porque ele aos 2 ou aos 3 começou a correr grandes prémios e pronto, a partir daí correu sempre grandes prémios, nunca correria handicap. Ou seja, um cavalo que corre a primeira vez nunca vai direto a um handicap. Ou seja, Não. o que é que define para entrar num handicap? Um handicap define, depende com que idade tu corres o teu cavalo, se corres com 2 ou com 3, define vai ser o valor que lhe vão dar. Mas, E nisto, para tu poderes entrar em provas de handicap, para isso tens de ter um valor. Não Exatamente. podes entrar logo Tu vais nas correr. provas de handicap, não é? tu vais correr as primeiras corridas que corres o teu cavalo, tens que correr corridas à condição onde ele possa entrar. Certo. Um cavalo sem corridas, ou um Não cavalo... ganhadores, ou não ganhadores de um prémio Exatamente. total. E a partir daí, tu no meio do lote que lá está de adversários, de concorrentes, no sítio onde tu ficares, ganhares, ou terceiro ou último, ou não sei o quê, vão-te valorando. Mas, até só tu fazeres para- 3 ou só 4 para- corridas e vão-te dar o valor de tal. Só para enquadrar também as pessoas que podem vir assistir o podcast, nós em Portugal não temos essa figura, nós não temos provas de handicap, não temos as figuras dos handicappers, ainda não estamos nesse perdão, ainda não estamos nesse nível, não conseguimos ainda ter aqui uma valorização. E também, só a título de curiosidade, o Jockey Clube Espanhol atualizou agora recentemente os valores de todos os cavalos para ficar mais encaixado com a valorização que tem em França. Desceu em média 4 quilos de valor a cada cavalo, para tentar aproximar aquilo que é a valorização do Jockey Clube Espanhol com o France Galop. Eles fazem, já não é o primeiro ano que fazem, Fazem todos os anos. porque eles chegam a um certo ponto, começam a não conseguir fazer o tal handicap. Eu tenho um O cavalo, próprio número eu de tenho um cavalos cavalo que é do deles Joel. é muito inferior ao mercado francês. Eu Ou tenho- seja, Eu tenho um cavalo que é do Joel Filipe, a quadra piguinha, que se chama Morata Rara, ganhou 4 corridas. E tinha-me como 39 de valor, ou 30... e tipo, eu sei que ele provavelmente não chega para aquele valor, para correr um grande prémio. E 39 de valor, estamos a falar que ele quase daqui a pouco nem entra num handicap. certo. Mas eu reparei, eu fiz uma pesquisa até global, foi uma atualização geral de todos os Foi a cavalos de todos. quatro. Eles, basicamente, fazem eu assisti mais num ano porque Eu entendia sempre que em França, em Espanha, o valor dos cavalos estaria mais sempre alto. 4 kg acima, 4, 5 kg Mas acima eu do. um ano assisti mais e achei mais piada a essa revisão que eles fizeram, porque eu estava a fazer a temporada de Sevilha. Tinha 2 cavalos que nunca andavam ali, corriam na segunda parte, corriam, que um era do Francisco Santos e outro era Cote Mais do André. E então eles fizeram essa revisão dos 4 quilos, e então eles baixavam 4 quilos a cada um, ou 4 quilos e meio, ou 5 Depende dos valores. e coincidiu com eles ganhar logo na corrida a seguir. Passaram a correr na terceira parte e ganhar logo uma corrida cada um. Mas agora só mais, pronto, falamos ali um bocadinho da estratégia do Elder como treinador e também dos próprios proprietários que ele tem. Nesse caso era Nossa Senhora a do quadra Val. Nossa Senhora do Val, sim, estava aqui a fugir-me agora o nome. O Gaspar trabalha com outro tipo de proprietários que têm uma visão diferente daquilo que é a aquisição do cavalo. O Elder mais relacionado com os leilões até em Inglaterra, os teus proprietários mais à procura de soluções já prontas a correr em França. Gaspar, podes-me falar um bocadinho também porque é que veem as coisas dessa forma, se foi uma estratégia pensada ou se foi uma coisa que surgiu e a oportunidade apareceu? Assim, se foi pensado ou não, nunca lhe perguntei, mas eu imagino o meu ponto de vista, porque esse proprietário, um deles, que é o Sr. Miguel Batista, que é o que tem mais cavalos comigo neste momento, já teve cavalos noutros treinadores e não começou por comprar em França.
começou a comprar como basicamente toda a gente, ou um comerciante, ou um... Só que ele vive em França e tem uma empresa em França, onde sabemos que em França toda a gente, nós que somos dos cavalos, sabemos que em França todos os dias há corridas em qualquer sítio. Pois, ele ao estar em França, ou ter empresa em França, acho que vai por aí ele virar-se mais ao mercado francês. E vai tendo conhecimento, não é? Tem uma empresa francesa, basicamente ele é Mas a compra é trato direto ou... Já fez várias coisas, já fez trato direto, já fez compras em reclamares, que é em corridas, que também em Portugal também não existe isso. Estamos a pensar em fazer Até algumas. podia ser Estamos uma a coisa pensar em pensada. fazer Essa algumas. ideia já é ativa há anos atrás. Vamos começar este ano vamos ter. Já temos aqui tudo é possível. já temos aqui o apoio de 2 treinadores que certamente vão colocar um cavalo cada um nesse reclamar. Nós vamos fazer um reclamar este ano. Estavas a falar das compras em França e a forma de comprar, que eu também acompanho um bocado. É mais fácil, no meu ponto de vista, e já incuto isso nos meus proprietários, é mais fácil comprar já, ou seja, tens tempo para ver, tens tempo para vasculhares o tipo de animal que tu queres, e ao comprares um animal nos reclamares, como tem-se visto bastantes portugueses a comprar, em certos valores, é mais fácil chegares a algum objetivo, tendo a sorte de teres direitinho, chegar a algum objetivo, porque os cavalos já vêm com um certo. Uma pergunta para os dois. Nós temos condições neste momento aqui em Portugal de comprar potros de yearlings para desbastar e começar a correr pela primeira vez? Isso é o que eu mais gosto, é fazer cavalos. No caso, quase todos os cavalos que temos, compramos sempre novos, como muito 2 anos e meio, mais ou menos. É raro comprar um cavalo mais adulto, porque, embora eu concordo com como eles estão a trabalhar, e já incuto isso nos proprietários, que é isso que eu estava a dizer, que é mais fácil para nós trabalhar e rentabilizar as próprias compras. Da prima, não é? Se for um cavalo francês, tem aqui há a questão prémio da prima, adicional. há a questão que já são cavalos feitos e é mais fácil pôr a funcionar no nosso sistema de trabalho em Portugal. Os outros, assim, na parte como nós fomos à procura de Flanders Flames e de outros mais jovens, é muito mais difícil. Até nem porque todos os na cavalos... Inglaterra hoje em dia também temos aqui uma dificuldade acrescida, não é? Porque Tá o Reino fora da Unido comunidade. deixou de estar na União E Europeia. sai-nos tudo muito mais caro. Há aqui questões muito relacionadas também com a própria alfândega e com a exportação dos cavalos, etc. Que um processo tudo mais muito mais burocrático, mais difícil de gerir. Sai muito, muito mais caro. Muito, Mas, muito por mais. exemplo, tu falaste agora aí na questão do trabalho que dás aos cavalos, e aqui acredito que ambos já tiveram e têm grandes exemplos de compras que fizeram lá, que chegaram aqui e mudaram totalmente um pouco. Mudam muito. Mas o que é que achas que faz assim tanto diferença? Porque lá consideramos que podem ser um bocadinho mais especialistas. Eu não te posso condições dizer perfeitas, isso. É o segredo. Eu não te posso dizer isso. Não é segredo nenhum. Mas não achas que o trabalho... Qualquer animal, penso eu, destes mais adultos, estão cansados de andar lá, cansados daquela vida, que ele sabe muito bem que lá É tipo uma indústria. é uma Agora sai de fábrica, manhã, tens que andar, se dá um braço tens que ir na mesma. E então, há cavalos que têm um certo nível que começam a perder e que não conseguem. Aqui, por exemplo, lá trabalhámos a 40 a hora ou 50 a hora, aqui trabalhámos a 30. O cavalo que a 30 a hora não se massacra e depois no dia da corrida apresenta-se com o seu valor. Esforço adicional. Aquele cavalo que todos os dias vai um bocadinho ao limite, no dia da corrida pode não o dar. Mas também é outra coisa, que né, também estamos a falar de cavalos, muitos deles que vêm de preparadores que têm 100 efetivos, 150 efetivos. Não cuidam. A proximidade aos animais é menor do que o que nós temos cá. nós- Nós estamos mais E próximos nós deles também todos os temos que dias. nos não é? convencer se eles estão num reclamar ou se estão numa corrida à venda, é porque é para vender. Eles se calhar já estão a pensar em vendê-lo mesmo. Em comprar novos. Mas, É certo que às vezes eles defendem e não deixam vender. Diz-me, por exemplo, tu tens uma experiência também com um cavalo que é importante, até aqui, até tanto para o teu proprietário como para ti, né, que é o caso do Mediastorm, que ganhou também o Grande Prémio de Madrid. E o Mediastorm foi comprado num reclamar. O Mediastorm correu 1 ou 2 reclamares no dia que foi antes de ser comprado, e era para ser comprado no reclamar que correu. Só que não estávamos lá, o reclamar foi longe, foi em Deauville, e não conseguimos que lhe metessem o bilhetim não conseguimos ninguém para lhe meter o bilhetim, então conseguimos ligar com o treinador,
que neste caso foi o proprietário, que ligou com o treinador e que lhe disse que lhe comprava o cavalo. E ele disse, muito bem, eu vendo-te pelo mesmo valor que ele vai reclamar. Se quiseres. E ele, ok, por mim. Eu queria reclamá-lo, não consegui. Se tu me vendes pelo mesmo valor, eu compro-te. E comprou-lhe. E depois vocês transportaram para Portugal? Como é que fizeram? Ficou lá? Não, neste caso temos um senhor que faz transportes de profissão, de várias coisas, tanto de cavalos como de materiais, como do que seja. Não, a minha pergunta era se ficou lá a treinar ou se veio para cá para... O cavalo estava a correr em Deauville, o treinador fez o favor de o trazer ao hipódromo de Pô, que é o sítio onde está estabulado a treinar. Trouxe ao hipódromo de Pô e esse tal senhor, nosso amigo, foi lá, carregou e trouxe o... E quando tu não viste o cavalo, não? Tu não viste o cavalo presencialmente. Quando chegou o Heller viu, não é? Viu o Flanders Flames, estava no leilão, viu o cavalo. É não é? difícil ver nos leilões de cavalos. Certo, que eles evoluem muito. Mas no teu caso tu não viste. Quando apareceu-te aqui à tua quadra, né? Ao teu pátio, um cavalo novo para treinar. Qual é a primeira sensação quando vês o Metastorm? É mais um cavalo. Estava bastante fraco. Depois só se levia um testículo, que ele é um cavalo inteiro. É inteiro o Metastorm. Só tinha um testículo e começámos a apontar problemas, como às vezes acontece, que pode vir a não ser problema, não é? Sim, é quando vamos comprar um carro, não é? Também, tenho um risco aqui, tenho uma janta passada ali, né? Isso é a primeira coisa. Depois quando chegas a casa anda bem. Depois quando chegas a casa é que vês algum... Tinha aqui isto e tal, não vi e tal. Mas antes, o que é que o chamou a atenção? Não sei se foste tu, se foi ali mais o proprietário. O que é que chamou a atenção para sinceramente, nesse cavalo foi mais o proprietário, porque ele ficou em último e eu, basicamente, aos cavalos que ficam em último, às vezes não olho muito. Mas qual é a sensação, quando montas a primeira vez, qual é a sensação que tiras? É que é logo um cavalo de grande prémio? As primeiras vezes que eu montei, ele estava bastante fraco quando veio, estava muito fraco mesmo. Estava muito fraco, não tinha sequer muito fraco a nível físico e não tinha sequer vontade de andar. Não sei porquê, das viagens ou de... Se algum descanso, de uma recuperação. E passado, eu não sei se foi... Também queria sair para a boxe? Não, por acaso não. Era muito mansinho, ainda é um cavalo muito... Mas depois vi que ele, por exemplo, nas retas que avançava muito, mas que nas curvas desequilibrava-se. Como as nossas pistas em Portugal são mais fechadas, ele desequilibrava-se um pouco. Mas se apertasse com ele nas retas, que eu vi que ele se lançava, que até chegava à curva e desequilibrava-se todo. E velocidade tem. Agora, treinámos... Depois como é que defines logo... Qual é primeiro o objetivo? O que é que vamos correr já? Sim, qual foi a primeira prova que fizeste? A primeira prova... Foi cá? Foi Espanha? Foi em França? Foi em França. E foi montado por um jockey espanhol. E ele andava a correr à frente. Ele sempre as provas corria. O treinador obrigava ou punha-o a correr na frente do lote com os pilas de lado que são chamadas carrilheiras e não sei o quê. E então, hoje vamos corrê-lo diferente. A primeira vez que corre, vamos ver se ele quer correr. E pronto, foi até hoje. E ele foi atrás e não ganhou logo essa por sorte. Ou por azar. O jockey, se acredita mesmo que tem máquina, se calhar ganhava logo. Foi o Faias que o montou, ficou em terceiro em Bordeaux e a seguir ganhou o grande prémio o Duque de Albuquerque, se não me engano. Mas o que é que transmite um jockey? O que é que transmite um jockey quando termina, neste caso terceiro? Tu mencionaste que se acreditasse mais, ou seja, o que é que transmite o jockey depois da primeira corrida? O jockey disse-me que esse jockey, sabemos, nós que frequentámos Espanha e sabemos um bocado a maneira dele, disse-me que era um avião. Este cavalo vai ser um avião. E quando foi ao Grande Prémio de Madrid, ele queria montá-lo, só que como o cavalo estava escrito não é o Grande Prémio de Madrid, o Duque de Albuquerque. E estava escrito e não tinha valor. Assim, não é que não tivesse valor. Essa era a questão que eu ia colocar, que é, há pouco falávamos dos cavalos de handicap. Metastorm, quando compras, julgo eu que andava ali nos 32 de valor. Era 32. Okay. 32 de valor, se à partida não será um cavalo de grande prémio. O que é que te leva a inscrever o cavalo num grande prémio? É a decisão tua, do proprietário, vossa? Porquê? É sim, é decisão um bocado dos dois, mas também mais do proprietário, porque ele é que vai pagar a inscrição e o dinheiro é dele, o cavalo é dele. Sim. Mas a questão é, tu achaste que... Mas tu tens de transmitir essa fé, não é? Essa confiança, não é? Nós quando temos um cavalo, temos sempre a ilusão que ele corra, se está a correr um handicap, que corra uma categoria C. Se correr uma categoria C, que corra a outra a seguir. Claro.
É lógico que sabemos que não... Mas faz um terceiro em Bordeaux, não é? Não vão ser todos. Ele faz um terceiro em Bordeaux numa primeira parte. E se tu corres uma primeira parte em França, toda a gente sabe que quando corres uma primeira parte em França e andas ali perto, que cuidado. Estás próximo do nível de correr um grande prémio em Espanha, não é? Às vezes podes não estar sempre, mas já aconteceu cavalos de vir de lá com o mesmo valor. Já temos provas de vir cavalos franceses de 30 e poucos de valores e ganhar Copa de Ouros. E chegar ali e ganhar. E então, da maneira que ele correu, mais da maneira que ele correu, que ele vinha atrás, vinha bastante em último, e Bordeaux não é uma pista fácil, e ele rematou para correr, rematou para ganhar a corrida, não ganhou porque teve um bocado de infelicidade. Foi ao Grande Prémio do Albuquerque, onde ganhou muito melhor que ganhou o Grande Prémio de Madrid. Sim. Eu recordo-me, primeiro porque era um fator surpresa, não é? Ou seja, se calhar ninguém contava com ele. Era um pouco descartado, nunca tinha visto. Recordo-me de olhar para esse lote de inscritos, não é? Não é só mentalidade minha, é a mentalidade também de quase todo português. Quando tem um cavalo que move mais ou menos um bocadinho as patas, é para um objetivo. Mas achas que isso faz a diferença? Não olhamos ao valor, ao vamos handicap, um bocadinho a sorte, porque nós dámos-lhe de comer vamos arriscar. Dámos-lhe de comer 8 dias e as coisas já estão também a quem não andar. Correr também não claro, sabe se vai ganhar. E eu falo por mim, e é quase a mentalidade de nós todos, é tentar chegar ao mais alto nível possível. Não é que ele não tenha nível, mas nós queremos lá chegar. Sim, isso é um sonho de todos. Porque nos handicaps também há estratégias que nós não as fazemos, nem temos tempo para as fazer. Nem podemos fazer, porque nós sempre que temos alguma peça vamos tentar brilhar. Nós que não ganhamos nada, mas ganhamos. Nós que perdemos, mas ganhamos. Agora, nos handicaps também funciona. Essa treta dos handicaps também funciona bem, porque as estratégias que nós daqui para a França não as podemos fazer. Nós não podemos fazer estratégias em Espanha que eles não nos deixam. Porque há muito cavalo melhor que os nossos, com muito menos valor que os nossos. Mas são estratégias, eles têm tempo de as fazer, já estão preparados, porque o objetivo não é ganhar uma corrida, o objetivo é ganhar outro tipo de coisas. E ele conhece, tem conhecimento, que uns 70% de treinadores e proprietários franceses, quando não tem um cavalo que possa chegar àquele nível, prefere fazer esse tipo de estratégias. Em vez de lhe pôr com 30 de valor, ou com 35, ou 37, tentar pô-lo logo com 25. Mas, voltando aqui à questão do Mediastorm, que é, quando foste correr o Duque de Albuquerque, achavas mesmo que podias ganhar essa prova, ou seria apenas para ver se está próximo, não é? Se o caminho era... E pronto, aquilo que o Heller estava a dizer, de ir progredindo. Assim, achar mesmo que podia ganhar, claro que não achava. E eu achava que ia fazer uma boa corrida. Que agora achar que ia ganhar da maneira que ganhou, não achava. Mas há sempre depois, aquele e se. Claro. E até que depois, que ele ganha da forma que ganha. Eu não nos desconsiderando. Essa é uma grande. Eu não nos desconsiderando os nossos vizinhos espanhóis, com cavalos minimamente como o que estamos a falar, ou outros parecidos que ele tem-los, ou com aqueles valores que eles têm, chega para nós enfrentar qualquer grande prémio de Espanha. Mas porquê essa tua afirmação? O que é que te leva a dizer isso? Porque em França se calhar não conseguimos em alguns níveis, porque há muitos cavalos em Espanha que não têm o valor que supostamente é deles, e quase com um cavalo minimamente, ou já provámos com cavalos que eles dizem que é descartável, nós conseguimos apurá-los nos grandes prémios, porque os gajos não são tão bons quanto isso e não têm tanta qualidade quanto lhe põe. Às vezes... Essa falta de qualidade nos treinadores ou nos cavalos? Treinadores, principalmente, e cavalos. Mas tu não achas que isso acontece um pouco por facto de eles terem muito efetivos e não se poder dedicar da mesma maneira que nós nos dedicamos quando temos um pátio com... Eu tenho um pátio com 70 cavalos. É mais difícil. E vocês cá têm um pátio com 10, 15, 20 cavalos. É mais difícil. Não é essa proximidade que falávamos há pouco com o cavalo que te faz apurar melhor o cavalo? Ou... É mais difícil para eles em ter muitos cavalos, e é muito mais difícil, e eu não sei, mas por exemplo, eu gosto de fazer esses meetings, essas temporadas, mas não gosto de trabalhar numa pista onde corro. E esses cavalos que às vezes podem ser tal coisa, que às vezes nós apanhamos um cavalo que não
não está tão bom quanto isso e nós aqui damos-lhe a volta, porque às vezes nós aqui conseguimos fazer isso que eles não conseguem fazer lá. Mas em Espanha eles também são mais protecionistas deles próprios. E, Não vamos pegar em qualquer julgo tão que- bem, um cavalo que tenha um bocadinho de nível, conseguimos enfrentá-los. Julgo que eles O também... nosso mal, que ele já devia ter presenciado isso, já passa-se comigo, passa-se com ele, é que muitas das vezes não temos piloto à altura para competir lá em alguns grandes prémios. Ou trazemos de França, ou senão não vale a pena lá correr. Não, eu recordo-me na altura também, Helder, que quando aparece o Flanders Flames, Flander Flames, foi numa altura que surge também o Ricardo Sousa, numa fase inicial. Foi também os inícios dele, mas os inícios de começar a provar Se alguma calhar coisa. quem faz a exponenciação do Ricardo Sousa é o Flanders Flames, essa Também. aposta Que dá aquele Penso salto, eu, aquele penso salto. eu. da visibilidade O que é que te levou, da qualidade por que exemplo, ele tinha. a escolher o que é que tu achaste quando pensaste assim? Pronto, eu tenho agora um cavalo que tem qualidade para correr grandes prémios. Há aqui um jockey português que ainda não está no nível dos melhores de Espanha, que na altura não estava, não é? Eu O sinceramente, que é que te levou a apostar no Ricardo? o que naquela levou-me a altura? apostar no Ricardo, sinceramente, é que eu não tinha nenhum dos 3, 4, 5 melhores de lá. Se calhar tinha posto outro. E achas que podia a história ser diferente? Não há, ou seja, O cavalo acho que ganhava na mesma, mas a história do Ricardo podia começar de outra maneira. Isso poderia ser. Agora, do cavalo eu penso que ganhava. não achas que ele, por exemplo, de certo, te Por- deu mais ouvidos? Acho que Assim, é a ao primeira, ao primeiro vez. cheguei lá a chamar a atenção muitas das vezes, embora ele pode dizer assim, então, "Ai, tu não corta." E eu já estou mais acima que tu, aliás, ele já estava lá a montar e eu cheguei a ser convidado para lá montar no lugar dele, nessa altura. Só que eu já estava com o objetivo de ser treinador, vou ser treinador, que isto é que é fixe. E na verdade estava enganado, que eu havia de ter a seguir era como jockey. E depois, o que me leva mais a seguir treinador e dar as montas, pois nós temos, o regulamento não nos deixa, por exemplo, eu meto um cavalo teu e um dele na mesma prova e eu não posso montar nenhum. Isso começa a complicar a vida, então comecei a deixar isso para trás. Na altura, eu também acho que ainda montava, na altura, eu ainda cheguei a montar depois, mas ainda podia competir, se calhar até ia ser uma coisa boa para mim, mas decidi lá dar ao Ricardo. Correu bem uma vez, toca a arriscar a segunda, porque na altura chamava a atenção em várias coisas ao Ricardo, que ele hoje, digo assim, tu quando começaste a montar em Espanha não montavas assim, pois não, mas eu estava-te sempre a dizer para fazeres assim. É mais fácil, não sei, mas na altura, e eu estou a falar, por exemplo, de montar curto. Se reparares, o Ricardo agora não monta tão curto como o que montava quando chegou a Espanha. Porque qualquer jockey que pensa que é jockey põe os tribos curtos e vai, e às vezes estão enganados. Ele também fala um bocadinho na altura dele. Ele não é Chegou a muito falar. alto, mas que se ele pudesse ser um bocadinho mais baixinho, que Eu acho que ele está encaixaria melhor ele no está cavalo. tá no top. Como ele está top. Tem é que se cuidar. Agora, ele se pensa que se fosse mais baixo pesava menos, está enganado. Mas, Porque eu sou mais baixo que ele, peso mais. Tu, Gaspar, Não, era também mais o encaixe chegaste já no a cavalo. dar algumas montas ao Ricardo? O Ele Ricardo não é tão alto Cheguei, também o quanto Ricardo isso. também montou alguns cavalos meus. Alguns não sei dizer quantos, montou alguns e ganhou algumas vitórias. Ganhou um monte de corridas para nós. Ele ganhou um monte. Aliás, o princípio dele foi ganhar quase corridas para nós. Dele e qualquer jockey bom. Qualquer jockey quis ser bom, está. tinha dois aqui. Eu falo, Não, mas eu acho que ele eu tem falo que aqui não está na um bom qualidade a exemplo. montar para O ele, Segui. ganha menos corridas para os franceses que para os Segui, portugueses, Segui. por exemplo. Sim. E acho que o que lhe abriu um bocadinho também, acho que é o Segui, o que estás a falar. Por não é? exemplo. O que abriu Acho mercado que no um bocadinho mercado que lhe abriu as espanhol. portas também em França, acho que acaba por ser os portugueses. Acaba por ser um bocado verdade. Se não é, para mim só ganhou 2 corridas, também montou um pouco mais 2 vezes. Mas que é um tipo também um bocado humilde, Sabe ouvir. eficaz, atento. Achas que esse é o segredo? Ou seja, o jockey saber ouvir as dicas do treinador? Não, acho que o segredo maior é saber improvisar, porque nós, treinador, eu falo para mim, eu posso dar um ataque ao jockey e ele tem que improvisar no momento. É certo. E ter a vontade de poder fazê-lo. Eu Porque recordo-me. nós podemos imaginar uma corrida em casa Claro. e ia ser uma coisa Claro completamente que pode diferente. ser completamente diferente. Tu recordo-me- podes, por exemplo, no caso de correr atrás ou à frente, nós temos cavalo só tem uma velocidade para correr. Eu não lhe posso dizer, olha, põe-te na frente e vais correr na frente. Se por acaso sair 2 ou 3 ou 4 mais rápido que eles, como é que ele se vai pôr na frente? Não tem hipótese, tem que trocar logo o plano. Ou vice-versa, vais atrás, a corrida vai lenta, se calhar tem que ir à frente, que é isso que ele faz A muitas das inteligência vezes, do jockey. ter à vontade para fazer isso. Também
eu por mim, eu acho que sempre que montei, quase nenhum dos treinadores, supostamente, aqui em Portugal me dizia assim, olha, faz assim, faz assado, punho-me em cima, só queria era ganhar. Conhecias as provas, conhecias os cavalos. Conhecia os cavalos, conhecia tudo, sabia pistas, as que aqui pistas, era essas muito coisas importante todas. também conhecer as Praticamente os mais considerados treinadores hoje na atualidade, punho-me a montar e não me diziam nada, eu perguntava, eles... Não me valia a pena dizer. Deixa-me Um só tipo como dizer esse, uma ou como o coisa aqui. Ricardo, não faz falta que lhe digas nada. Um tipo como o Jana Seca, opá, vai haver o dia que vai correr mal, vamos dizer todos mal dele e não Os sei o grandes que. jockeys de Espanha. Os melhores, eles sabem, têm sensibilidade, têm note no cavalo, essas coisas todas, essas tretas todas. Aqui o que eu ia referir era ali o Gaspar, quando ganha o grande prémio do Toledo, com Do Albuquerque. o Duque de Albuquerque, há ali um contratempo. Não eras eras o menos favorito, dado a questão do valor do cavalo, e há ali um pequeno contratempo com o jockey. Acho que foi nessa prova. Foi. Prontos. Tínhamos um jockey francês, que neste caso era o Emiliano Revolt, que apanhou o coronavírus e que não pôde viajar. E monta um português. E então não tínhamos outro. Tivemos que improvisar um, o proprietário dizia um, eu disse outro, e eu disse-lhe vai montar o nosso português. Luís Fonseca. Porque eu recordo-me no final dessa prova, depois de ganhar, mais uma vez aquilo que eu dizia um bocado falando da Flame, que é quando ganhas essa prova, primeiro falo para mim e muitos colegas meus igual, vibram com a vitória. Somos nós portugueses que estamos ali, estamos a representar Portugal. Nota-se nas fotografias. Estamos a representar Portugal e é para ficar contentes. Não vamos ficar tristes por ganhar. Eu não, por cá, mas é exatamente isso, ou seja, estamos felizes, não é? nós Pelo menos com eu as fico condições logo que temos feliz. quando vamos ao estrangeiro e conseguimos fazer bem, há que valorizar o vosso trabalho, que é um trabalho excepcional. E o que eu queria dizer é, recordo-me das palavras do Luís Fonseca no final da corrida, que diz que ganhar assim era fácil, só ouves o treinador. Quando o treinador sabe que o cavalo é, tudo é fácil. Eu só tive que respeitar as ordens do treinador e a vitória surgiu. Eu não me lembro mais ou menos do que ele disse nesse dia, porque quando liguei para ele montar, porque eu tinha que arranjar um substituto. Mas tu foste lá a Madrid? Foste a Madrid? Fui, eu estava lá. Tinha que arranjar um substituto e então liguei-lhe. Queres montar um cavalo no Grande Prémio? Eu quero, claro, monto e tal. Sabemos que ele é assim um bocado, Sim, acelerado É ativo. e ativo. E então, prontos, na hora quando foi montar, Também eu disse: começou a trabalhar contigo, se me recordo. Ainda passou lá por tua casa para aprender umas coisas, não é? Era de temporadas. Quando começava a aparecer agora a temporada das corridas, como agora vocês lançaram um calendário. Luís Fonseca. Eu não queria ainda interromper a questão do Gaspar, não é? Mas eu queria que o Gaspar continuasse. Luís Fonseca começou a correr numa prova aqui em Guimarães, numa prova montando um cavalo do Sr. Fernando Ferreira, que até sofreu um acidente nesse dia. São coisas que acontecem. Sim, Mas eu recordo-me dele andar a aprender em tua casa. Oficial, que eu sou trabalho conjunto oficial. Quando começou-se a querer ser oficial ou legal, não tem endireitá-lo 1 ano, 2 ou 3. Só que aquilo era por temporadas, era 1 mês ou 2, chegava, punha-lhe os projetos na mão, tipo, vais montar, sim senhora, vais montar este cavalo, aquele. Se não montares este, não montas nenhum. Ok, montava 1 ou 2, ganhou. Tem provas disso. Quase sempre nos princípios ganhavam uma corrida, 2, 3. A seguir já era jockey, tudo à maneira dele, outra vez tudo para a borrada. Como continua, Gaspar, que cortamos-te aqui o raciocínio e para não. E o que eu estava a dizer, eu depois disse-lhe que os 2.000 metros em Madrid toda a gente sabe onde é que arranco antes atrás da meta um bocadinho, encostados à parte de fora da pista. E eu disse-lhe, tenta enviosar o mais rápido que possas para dentro. E sem fazer tesouras. Claro, e isso depois o problema das tesouras já é dele, ele é que é o jockey, não era eu que em cima dele. E mantém-te aos paus sempre, não saias da corda. Eu sei que ele é um jockey sem medo, vamos dizer se é bom, se é fraco. Era um aprendiz, né? Medo não tinha. Estava a começar a carreira nessa altura. Medo não tinha. E mantém-te aos paus. Quando chegar à reta, eles vão abrir para um lado ou para o outro. Quando eles começarem a arriar os cavalos dele, a bater isto e isso aqui, eles vão abrir e então ele, se tiver força para avançar, ele avança. E ele assim fez. Por acaso manteve-se aos paus, houve lá uma altura que tentaram fechá-lo, ele não deixou. Até aí, depois, eu saí da frente dele e ele só foi... Sim, o cavalo fez a remate que todos nós vimos e ganha da forma que...
E a seguir, qual é a prova que vais a seguir? Já não me recordo bem, é logo o grande prémio de... Não, a seguir corri um Lister em Nobile. Mas responda-me os dois a uma pergunta. Qual é que é em termos de percentagem, assim muito aproximada, qual é que é o peso do cavalo e do jockey numa corrida? Peso do cavalo e jockey, como se Não estou a dizer peso. pesa 600 Não. quilos. Estou a dizer em peso físico, não é? O jockey faz a diferença. É isso que eu Faz. quero Estou a dizer, o peso, Claro. para ganhar uma Cavalos corrida, iguais, quem é que tem mais bem influência, o cavalo ou o jockey? Depende do nível do Há cavalo. vários fatores. depende Essa é que é a do pergunta nível da difícil, não é? prova, e depende do jockey. Sabemos muito bem como... Podemos chegar a ter um cavalo e dizer assim, este cavalo, Eu se for bem montado, é ganhador, vai ganhar, e se for mal montado, perdeu a corrida, até ficou em terceiro ou quarto. Isto pode acontecer. Pode acontecer, e pode acontecer com um bom jockey também. Mas isso acontece mais num cavalo de grande prémio ou num cavalo com menos qualidade? Acontece em todos, no meu ver acontece em todos. Também há aquele tipo de cavalos que ele também pode ter a mesma ideia ou não, que às vezes com um jockey mais fraco consegue fazer melhor do que um jockey bom. Também Muitas pode, vezes- depende Ou muito da seja, motivação do próprio jockey também, não é? Claro. Pode ser um jockey bom, mas pronto, está ali em Eu cima, podia fazer prestar o aqui frete, alguns não é? pares de nomes de cavalos que eles ganham com qualquer reiseiro em cima deles. E se tu puser um jockey bom, não andam, não funcionam. Ou tiram-lo do passo e o gajo não funciona, ou não sei. Não sei, eu entendo, só que às vezes pode acontecer isso com Os cavalos bons também têm jockeys. cabeça, também pensam, não é? Pode não gostar da pessoa que vai em cima, não é? O que interessa é a ligação que o cavalo tem ao jockey. Como é que o cavalo se adapta, como é que o jockey se adapta Mas ao nós cavalo. também sabemos que temos muitos cavalos muito fracos. Que até nos engana a nós. Também temos que ter noção disso, não é? E saber. Mas E os saber cavalos olha, têm todos eles têm Mas o eu- direito de... Conseguem, no seu escalão, disputar corridas? conseguem, mas nós também, por exemplo, no caso que estás a falar, também temos que conseguir ver, que eu já tive a assistir corridas com alguns proprietários. Por exemplo, uma vez estava a ver uma linha reta de Madrid de 1000 metros e eu levo lá um cavalo, acho eu. E eu estou a ver a corrida e já está o proprietário a dizer mal do jogo, que já parou, já não sei o quê. Eu sou um gajo que gosto de analisar e depois é que posso falar. Na verdade, quando o gajo parou quieto, ele já vinha a 100 metros dos outros. Mas de frente ele dá a impressão que vem ali a lutar com os outros. Certo. Já estavam os comentadores De bancada, não é? a pancar-me no jockey, eu quando a câmara vira assim, o jockey parou quieto, porque ele já vem para aí a 100 metros. O que é que se pode fazer? Isso também é esse tipo de ideias todas. Pode ser um bom jockey, pode ser, se os cavalos não Ou funcionam. seja, é bastante importante acabar por entender um pouco o trabalho da pessoa que vai em cima. Claro. E é importante também passar isso um bocadinho aos proprietários, Porque que nem tudo sempre- vai sempre sair perfeito. Claro, nem sempre os bons jockeys. Certo. Eu, por exemplo, vamos falar, já que estávamos a falar em jockeys e portugueses e estrangeiros. Por exemplo, para mim o Ricardo é um dos melhores jockeys que anda por aqui. Em Espanha, principalmente E para já o mim, provou. é superior. Certo. Ele perde contra os mais fracos. Se fôssemos ver que... Se dependesse só do jockey. A qualidade que tem o jockey tinha que ganhar ao outro. Sim, depende só do jockey, não é? E vamos em handicaps com diferenças de 1 kg ou 2 e ele perde, vem um reiseiro e ganha. Está a tal estratégia dos handicaps ou de quem prepara os handicaps. Não é dos gajos que não... Temos que entender também que os cavalos são como qualquer ser humano, não é? Nós não estamos sempre... Não gostei do termo. Não, é o reiseiro. Quais termo? O reiseiro é a palavra deste podcast. Estava a dizer a reiseiro, Eu vou-te apanhar mais em umas contas que tu até vais flipar. Não, mas o que eu ia dizer é, os cavalos são como qualquer ser vivo, não é? Nem sempre estão na melhor disposição. Há dias que podem sair do dia da corrida e não estar bem E não estar com bem, eles próprios, é não é? preciso entendê-lo. Eu posso levar um cavalo a correr ao proprietário e estamos top. E até podemos estar top e chegamos lá não funciona. Ou seja, há dias ou há corridas que vós não encontrais explicação, por exemplo, para o resultado. Ou seja, há alguma coisa que falhou e eu não encontro se logo, eu encontro rapidamente a explicação. Se ele não funcionar, eu encontro logo a explicação. Só que é assim, eu também, tipo, nunca fui aquele tipo de eu não estou bem e vou-te acusar a ti que montasse mal ou não sei o quê. Nunca fui esse tipo, que eu já andei lá em cima. Ou seja, Já andei entendes em melhor. cima deles como jockey. E muitas das vezes, jockey, não sei o quê. Esquece. Essa não é a desculpa mais fácil para o treinador? O quê? É desculpa, mas eu assumo-a. Por exemplo, é a desculpa mais fácil. E há alguns jockeys nem vale a pena perguntar nada. Há jockeys, por exemplo, eu posso falar 90% dos que nós conhecemos, por exemplo, em Espanha, já não falo nos portugueses.
Em Espanha, que Quando tu dizes que não vale a pena perguntar nada, é que eles não têm a sensibilidade de ir no corrido do cavalo. Não, que eu já sei, já sei o que é que ele me vai dizer. O que é que o que é que o animal lhe transmitiu durante o recorrido da prova, é isso que queres dizer? Ali, Não, exemplo, ele já te vem com o discurso. já vem com o discurso, ele em é? vez de estar preparado para montar, teve toda a semana a treinar o que vai dizer. Se correr bem, vou dizer isto, se correr mal, vou dizer aquilo. E eu ponho-te os nomes dos gajos todos. Isso é mais ou menos isso. Agora, quando acontece, como ele tem esse cavalo, pôs o Fonseca em cima e ganhou. Havia diferença do Fonseca para os outros. Quando tens um cavalo bom. Não há um descargo ali. É Não, um grande prémio. O Grande Prémio não há descargo. Agora, o cavalo, naquele dia, assim, ele também se calhar não sabia que ele era tão bom quanto isso. Naquele dia ele ganhava e ainda se colocou ele às costas. Falar Comigo, agora um bocadinho nisso. Não é para desconsiderar os jockeys ou por aí fora, mas muitas das vezes ganham também com qualquer jockey. Não é fácil. Quando vamos a grandes prémios temos que buscar sempre o melhor. Eu acho que a forma, o que precisas dizer, eu não sou treinador, sou treinador de bancada. Mas podia ser. Sou treinador de bancada. Mas podia e ser quando você é treinador de bancada, tudo é mais fácil. Uma Quando a gente grande está de carreira. fora, é mais fácil criticar para dentro. Tu não achas que os treinadores É lá o que é que vais dizer. não, é que a questão é, não achas que os treinadores desvalorizam às vezes o papel do jockey, ou seja, qualquer coisa que falha, é o jockey que fez falhar. Escuto muitas conversas dessas, mas muitas das vezes, opá, eu vejo-os a fazer muitas vezes asneiras, vejo, mas quando às vezes há ali uma diferença, não tens que apontar ao jockey. Há pormenores que podes apontar a um gajo, um jockey bom, há pormenores que ali podia ser mais assim ou menos assim. Agora, quando tens uma diferença muito grande para a prova, já não vale a pena apontar ao jockey. Sim. Ou seja, tu Isto achas a minha ideia é essa, Há- ou seja, há pequenos- que muitas há das vezes pequenos- os jockeys são crucificados, entre aspas, Claro. pela monta e às vezes, efetivamente... Às vezes e eu posso-te apontar... O jockey tem que tomar decisões eu não sou jockey, não monto a cavalo, nunca treino um cavalo de corrida, mas acompanho, não é? Como todos nós. E vejo que às vezes o jockey precisa tomar uma decisão rápida. Porque lhe apareceu um contratempo durante o... Por exemplo, podias-me fazer uma pergunta. Todo o recorrido. O Janasek monta bem? Podias-me perguntar assim. Para Monta mim, bem? qual era a tua resposta? A minha resposta é que não dá uma imagem bonita de monta, mas é o mais tático e o mais rato deles todos. O mais inteligente. Não é rato. Rato fica um bocadinho mal. O mais tático e mais inteligente deles todos. Não tem uma postura de montar tão bonita como a do Ricardo, nem empurra tão pouco como o Ricardo, mas é muito mais tático nos decorridos, no meu ver, que às vezes o Ricardo às vezes, por exemplo, é muito melhor jockey do que ele. Ultimamente já tem apurado esse bocadinho, mas o outro ainda consegue ser mais um bocadinho inteligente, da forma que monta, mais um bocadinho inteligente que ele. Tu, por exemplo, achas que tens cavalos que enquadram melhor com um tipo de jockey? Por exemplo, tens algum tipo de cavalo que encaixaria melhor com o Ricardo e outro com melhor com o Janasek, por Se me exemplo? perguntares Ou precisavas dos mais? meus bons cavalos, eles encaixaram quase com todos. E eu ainda Não hoje, foram muitos, ainda mas hoje encaixaram tive uma com conversa todos. dessas com um treinador que está em França, que é português. Encaixa quase com todos. Agora, quando não E tens com os cavalos menos proprietários. bons ou dizer o difíceis, que é que- Difíceis. cavalos cavalo difíceis, for bom- aí já quero um jockey ele diferente. comprou dois cavalos do mesmo proprietário, neste caso também é o proprietário que eu tenho, na mesma manga. E então estava a falar de um jockey, o irmão disse: pá, este jockey é bom para todos, que era o Segui, não tem só este, porque os outros não montam nada. Estava a falar da má sorte de um cavalo que anda a correr lá, que teve que ia ultrapassar e entretanto foi apertado por outro e não conseguiu e tal. E o que o treinador disse? Que o Segui não era jockey para nenhum daqueles, por exemplo, que não gosta dele e ele gosta, é o jockey que mais gosta. Disse-me que é o jockey que mais gosta, que monta ali no sudoeste francês. Mas que para aqueles dois cavalos que não é jockey para nenhum. Por exemplo, eu gosto Não gosta muito dele do para montar Verão nenhum. e ele quis montar para mim alguns cavalos e ainda não conseguiu ter essa sorte, não é de montar bem, de que funcionasse com ele. Agora, aquilo que ele estava a dizer tem razão. Um jockey às vezes em cavalos difíceis nota-se. Agora, cavalos fáceis, Mas nós também, passando aqui, estamos a falar aqui numa realidade
Nós, se baixarmos isto aqui para a nossa realidade de Portugal, é notório e se calhar até se nota mais que há alguns tipos de jockeys que se adaptam melhor a de corridas de montar à frente e há outros que até se adaptam mais a de corridas de montar atrás, que estão mais habituados. Os jockeys também podem ter aqui alguma... Pode haver aqui alguma... É muito mais fácil montar atrás que montar à frente. Para montar à frente não é qualquer jockey. Montar atrás é fácil. Agora, não estás a perguntar se montam bem ou se montam mal. Não, sim. Alguns adaptam-se mais a andar à frente e outros mais a montar atrás. Depende também dos cavalos que nós levamos e das pistas que nós estamos a correr. Celurico é uma pista, Maia é outra pista. É mais fácil montar atrás, é. Mas aqui para a nossa realidade, por exemplo, estamos a passar isto aqui para a nossa realidade. Eu vejo, por exemplo, o gosto mais confortável para montar cavalos que dão a cara na frente da corrida, por exemplo. É capaz, porque também monta esse tipo de cavalos. Sim, estas nossas pistas não dá para nós ver muito bem isso. Mas, por exemplo, eu vou-te falar num que eu tenho e que estou a tentar que ele aprenda alguma coisa, não sei. Aqui, se calhar, até monta bem em relação aos que andam aqui. Noutro sítio não sabe montar. Eu sei, ele sabe também. Mas ele, se o puser a montar aqui atrás de mim, ou atrás de ti, ou atrás daquele, monta perfeito. Põe-lhe a montar à frente, não sabe montar. Não sabe a que velocidade vai, não tem noção. Isso não é idade. Não é idade. Eu acho que não. Não é fator de idade. Como é que tu... Falta de maturidade. Falta de experiência. Mas, por exemplo, é exatamente como teres um cavalo que corra na frente e um cavalo que corra de trás para a frente. É muito mais fácil, ele sabe muito bem que é muito mais fácil ter um cavalo que corra de trás para a frente. Um cavalo que tenha que correr à frente e ganha à frente tem que estar o dobro preparado dos outros para conseguir fazer isso. Como é que controlas indo na frente? Como é que tens noção do sentido de passo? Pelo que percebi, é uma coisa bastante importante para o ritmo. Quando era jockey, tinha muito esse sentido de passo que vós conheceis, que eu quase sempre corria na frente, ou muitas das vezes, 90% das minhas vezes corria na frente, não sei se era do tipo de cavalo, se era da forma de treinar, se de que era. Como é que tu medes o decorrido? Tu vais à frente, medes o decorrido para perceber que já tens cavalo por baixo. Tinha tanto calo, tanta experiência, que eu, por exemplo, nestas corridas da aldeia... Mas tu eras... Lá está, correste vários anos. Eras dos jockeys, se calhar, mais quando estavas a correr, dos mais veteranos. Correto, mas já conseguias ter mais maturidade com os teus já colegas. Com 4 anos, 5 anos, se calhar, de jockey, eu olhava para os meus colegas e para os assessores de equipas, tipo como eras tu, que eles precisavam a quase de um tipo em cada volta para ver se ia um segundo à frente ou atrás. Eu automaticamente não precisava. Nunca teve essa jogada, nem nunca fez essa jogada para mim, que eu também não a necessitava. Eu quase... Sim, a experiência leva... Não sou mais do que outro qualquer, nem tenho um relógio na cabeça, mas tinha um sentido de passo. E aliás, já analisei algumas corridas que eu de cabeça quase sem relógio, e este já tem menos meio segundo, menos um segundo, assim. Só me falta o tal empate que às vezes vocês nas câmaras dão à frente ou atrás, que eu ainda não consegui perceber. O Gaspar já era um jockey de montar mais em espera, sentiste mais confortável a vir de trás para a frente ou a montar na frente da corrida? Depende. Isso depende do tipo de cavalos. Eu basicamente montava mais os cavalos que preparava e treinei muitos anos os cavalos da Stand Carmo, da quadra Stand Carmo. Ainda continuo. Ainda tenho cavalos. E então, basicamente, montava os cavalos que preparava e íamos mais... Às vezes fazíamos isso mais como tática, como às vezes também com medo de ir à frente e perder a corrida. Perder por cansaço, perder por exceder. Claro. Era melhor chegar em segundo do que chegar em quinto ou sexto. Quinto normalmente diz que é lugar de parolo. Temos que ir à pesagem e virarmos prémio. Nem baixámos peso. Mas agora outra pergunta, voltando aqui aos cavalos. Já falamos aqui de 2 cavalos emblemáticos, não é? Foi o caso do Made Storm e do Flanders Flame. Para vocês foram esses os cavalos mais... Os marcaram mais. Mais marcaram... Ou houve outros menos conhecidos que tiveram aí até um impacto? Voltando à história do Flanders Flames, e eu agora começo a valorizar alguns comentários que eu vi na altura, principalmente quando ganhei a Copa de Ouro, e ele também já ganhou prémios importantes, como o Grande Prémio de Madrid, e eu escutei lá velhotes da terceira idade já com bengala na mão a dizer assim: tu não tens noção da prova que ganhastes.
E nem a vais ter tão cedo. Daqui por 20 ou 30 anos é que vais ter essa noção. Eu acredito mesmo nisso, porque isso que me passou a mim, o outro pode passar todos os dias. Não passa todos os dias, nem passa todos os anos. Isso vai tardar, se calhar, a passar, ou é preciso ter muita sorte de apanhar, porque eu vejo os colegas lá, treinadores, proprietários, que têm o foco naquelas provas que e não as ganham. Bastante, e não as ganham. E gastam balúrdios e perdem bastante. Bastante, não. Muito. E para ti também Mas o foi esta a questão, uma que referência é Flanders Flames, o teu cavalo, o cavalo que mais te marcou? Não é o que fez melhor feitos, que isto todos sabemos que foi. É dos cavalos, assim, como treinador, já sabemos, se não me marcou a mim, marcou muita gente, mas marcou-me, porque também foi o primeiro cavalo. Deu-te bastante nome também. Ou Opa, não mas acreditas? o nome custa caro. O nome Em que custa sentido? muito caro, porque tu para conseguires manter esse nível custa muita coisa. Mas também não achas que as pessoas O único têm no- consciência de que não é um feito fácil, tendo em conta o cavalo custou pouco mais que 2.000 euros, não estou em erro, por volta desses valores. Tinhas cavalos a correr, se não estou em erro, madrilenho custou 60.000. Ou seja, Não sei que não... dentro desses valores, por que na altura valores tinha não, visto. não chegava ao objetivo, mas tipo, esse cavalo deixa sempre marcas porque tivemos ofertas de 300.000 euros por ele O antigo proprietário e dele não os vendemos. não o quis comprar também? Ou Também, para chegou a Inglaterra. fazer uma entrevista que Chegou, dizia queria, não os vendemos, por isso depois, mais tarde, chegámos, eu tento incutir nos meus proprietários, como ele tem os dele, de comprar cavalos já feitos, que é muito mais fácil de chegarmos a algum objetivo, ou mais fácil para rentabilizar o perdido, do Para que recuperar o investimento. para recuperar o investimento, do que comprar a quase a zeros. Com sorte ou sem sorte, passado um par de anos, teve outra sorte, comprou outro animal quase parecido. Refere-se à carreira. Refiro-me à guerreira, comprou outro, teve tanta sorte quanto esse, comprou logo outro a seguir, logo nas compras a seguir, um a compra mal ou bem, comprou logo o outro. Também tivemos boas ofertas e não se vendeu. Então, para não se vender, é mais fácil comprar na situação de reclamar, já saber como funciona, mais ou menos. É muito mais fácil ir por aí. E olhando aí também um pouco para o proprietário, temos falado muito de jockey, muito de treinador, mas olhando mais para o lado de proprietário, esse foi dos primeiros cavalos que ele teve, não foi? Ele já tinha tido uma sorte de ter um cavalo similar. Não, ele Consideramos sorte ou o que achas? sorte, tive lá eu Achamos- na mão ideia. Que eu automaticamente nesse leilão comprei 4 cavalos, podiam ser para mim, só que eu tinha 4 amigos e despachei um para cada amigo. Estás a dizer que o Flanders Flames podia ter sido tua propriedade. Por exemplo, eu comprei o Alpha Billion, também era para ser para mim, como tinha um amigo que tinha um que não valia, só arrumas o teu, ficas com ele. Que ele até não o queria, pelo dinheiro que ele custou, não o quero, E galopava. e não é pior que o que eu tenho, só, não, arrumas o teu, ficas com este, senão fico eu com ele. Ei, não, isso se calhar não vale, mas pronto, pagou, que ele custou lá na Inglaterra. Passado 3 semanas chegou a Madrid numa categoria de 1.000 metros ou 1.200 metros, entra logo quarto contra os melhores. Já era o melhor cavalo do mundo e por aí fora. Isso são coisas que acontecem. Podia ser meu, porque eu, e a parte disso, consegui vender lá uma égua, que aqui já não valia para nada, Sim, recordo nisso. e consegui lá vender mais ou menos bem vendido. Se fosse hoje, vendia-la Para por criar, dobro. por causa das para origens criar, que tinha. em Inglaterra. Como é que se chamava? A égua foi vendida, Lost in Dove. E agora, estamos a falar aqui do Meadowstorm, que é um cavalo inteiro, e já falámos também da carreira, que é uma És égua... capaz de querer fazer um casamento. Queria perguntar se poderá... Estamos a falar de uma égua também importante, que ganhou provas interessantes e que tem muito valor, e um cavalo também com um grande nível inteiro, que está aqui em Portugal. Poderá ser aqui uma solução, fazer aqui um cruzamento da guerreira com o Meadowstorm? Um casamento. Olha bem aqui arranjar um Casamento não, casamento. cruzamento. É um casamento, isto é chamado um casamento no estrangeiro. Isso não sei, mas sabemos muito bem que Pode ser a carreira possível. é uma égua que futuramente vai passar por aí. O Não? processo cria. Claro, O processo de cria para ter que... Mas esse não é o meu objetivo. conversaste com o proprietário sobre isso? Esse é o projeto que o proprietário tem? Ou o proprietário tem um projeto de acontecer como aconteceu com essa égua, que não era desse proprietário, a julgo eu, e no final vendê-la para Para a cria, não. O objetivo é um bocadinho esse. Não sei se vendê-la hoje... ou criar com ela? Criar com ela, eu não sou muito apologista disso, porque não estamos no sítio certo para criar. Não estamos no sítio certo
para criar. Não estamos no país. Mas porquê é que te referes? Por causa do clima? Não, Por causa... É só hortas, opá. Tem que haver espaços, é quase como as pistas. Eu se tenho isso, e se temos grandes hipódromos, eu quero os tais yearlings e outras tretas, assim. Canalhada nova, também gosto disso, porque daí é que nascem os grandes cavalos. Mas a questão é questão dos hipódromos ou é questão dos espaços para criar? Eu falei Eu dos sei que nós aqui a hipódromos norte, como os exemplo. grandes terrenos, Exemplo. nós sabemos que os grandes terrenos aqui na Zona Norte, onde nós estamos, São escassos. são escassos e quando existem de boa qualidade são muito virados para a agricultura. Claro, é impossível. É quase impossível. Mas na Zona Sul sabemos que temos grandes criações. Os sangues ingleses também. Temos lá inglês. a questão daquela quadra da Mild West. Assim, nós recebemos uma proposta aqui há um ano, 2 atrás, da própria proprietária que a criou. O proprietário não aceitou, quer continuar ainda mais um bocado nas corridas. Não sei se quando quiser entrar Mas, por esse caminho... respondendo à questão do Sidónio, que é... Criámos nós com ela. Isso é... Não, a questão era... Cruzamento de Metastorm com a Guerreira. Não sei, tem que olhar para casa, ainda não vi as origens. Pelos ao certo, proprietários dos isso faria sentido? Pelos proprietários, pelos treinadores? Ou é um assunto de proprietários? Se calhar até sei aí uma história engraçada, não? Não sei. Um cavalo já normalmente- Pergunta a vossa. Se calhar fazia sentido. Fazia pelo seguinte, sentido uma história ora, dois bonita. treinadores que foram juntos para São Sebastião, né? Que ganharam prémios importantes em Portugal e em cruzar um Espanha, cavalo com o outro. conseguiram ter um cruzamento de dois cavalos também Isso já que das ganharam histórias- provas interessantes. Também pode dar história. Acho que isto pode ser uma, Nós, os portugueses, Somos eu tenho bons para reparado isso. nos últimos Somos anos, bons para isso. uma coincidência somos que vai dar craques a frutos. fazer histórias nos bons sentidos e nos maus sentidos. Em qualquer frente nós fazemos história. E não digo que não seja possível. Pode ser possível. Não, Pelo menos uma história Já para vi o filme pior. dava. Eu agora nós estamos Mas em mesmo, Portugal- estamos mesmo a terminar aqui o Devíamos horário do arranjar- podcast. Eu acho que nós tínhamos aqui tema para ficar aqui a noite toda. claro. Pronto, não sei se as podemos pessoas recordar depois mais vão ter coisas, tempo só para agora nos é que ouvir nós tanto estamos a tempo. entrar Né? no tema. Eu, Para a eu, próxima vai eu, ser eu ia melhor. só agora lançar aqui uma questão final, até porque estamos mesmo também em cima do horário, que é, hoje foi lançado o programa de corridas, quer dizer, o calendário de corridas da Liga Portuguesa de Trote e Galope para o ano inteiro, um programa de 18 corridas, e também o programa específico das primeiras 4 jornadas. Pronto, o que eu queria saber é se já tiveram primeiro tempo de olhar para aquilo e segundo, se há aqui alguma intenção da vossa parte de colocar cavalos do vosso efetivo e dos vossos proprietários aqui a correr em Portugal. Sim, eu por acaso dei uma vista de olhos por rápida, mas vi mais ou menos. Estava a ler algumas situações. Uma delas que me chamou a atenção foi, eu quis ver se havia nacionais em todas as corridas, porque visto que tenho uma égua que é nascida e criada em Portugal, e tentei ver se tinha, e vi que na primeira jornada havia, e na segunda não, e fiquei bastante triste porque é na minha casa onde ela treina e eu devia haver, mas pronto, não... Mas volta a ver na terceira jornada, volta a ver uma prova para nacionais. Pronto, e fez uma vista de olhos e está bom. São bastantes jornadas, não sei se há cavalos para tanta jornada, mas... Já arrumar 2 ou 3 que fazíamos jeito, nunca mais lançava o calendário. Eu por acaso ainda não abri, ainda não vi. Dei uma olhada, abri só a primeira parte, vi só uma data ou duas, não tive tempo para ver mais nada, não sei. Vontade de competir este campeonato, tenho. Como preparador ou como jockey? Como tudo. Já que tenho em todas as frentes, Achas que dá? jockey, treinador, proprietário, Achas que dá para ir buscar? tenho um bocado de vontade disso. E aliás, já estou a guardar alguma coisa para isso. A contar com isso, embora podia estar mais Tens que preparado. guardar com a minha alguma vontade. e tirar outra. tens de fazer as duas partes. É participar. Também é um pouco o nosso caminho, que não vai ser sempre dia de festa por aí fora. Sim. Não é fácil. O que eu comento sobre isto é claro que ter 2 treinadores como o Gaspar e como o Heller a competir cá em Portugal
para nós, Liga seria É uma excelente. mais-valia, mas para nós é uma vergonha. Acredito que Para possa nós é ser. uma Não, é assim, vergonha. eu não Se concordo começamos a com chegar isso. ali e começamos Mas a era enfardar forte e Não, feio. não concordo com isso porque vocês Não é correm uma provas, vergonha no sentido provas que nós vamos grandes. ir lá com o Não. nome do caraças. Já correram grandes prémios e lá a um fora, bar ali mas também já do Zé da correram esquina, que terceiras até andámos partes. lá. Né? Há cavalos para todas as qualidades. Aqui a Há cavalos questão para correr lá fora grandes Os nossos prémios, há melhores cavalos cavalos para correr aqui. são os que já foram mais fracos. São os que nós conseguimos ganhar mais. Que aqueles que estão lá em cima no topo é difícil ganhar com eles. Os que atingem o tal valor que estávamos a falar há bocado nos handicaps, se a Espanha não faz isso, se continuarmos lá em cima, ou se não perdemos, só que o problema de perder daqui para o estrangeiro, Fica caro. cuidado. Todos nós sabemos, o que eu queria dizer é que todos nós sabemos da nossa realidade, né? E sabemos onde é que queremos chegar. Eu acredito que vocês um dia gostavam de poder correr em Portugal apenas, né? Ter condições da Liga. Eu sempre gostei de correr em Portugal Quer e dizer, gosto de temos correr em termos Portugal. as condições do estrangeiro com prémios equivalentes ao estrangeiro Já não falo para nos podermos prémios. Já não- para podermos tornar rentabilizar mais. profissionais Eu as entendo pessoas, porque eu só evito- enquanto presidente da instituição eu tenho noção que os prémios que são atribuídos neste momento, apesar de ter subido uma inflação relativamente ao que havia nas épocas anteriores, são reduzidos para manter um treinador profissional. Todos nós sabemos quanto é que custa um cavalo por mês, quanto é que custa mantê-lo. O proprietário, efetivamente, pode ter disponibilidade financeira para manter o animal e até correr em Portugal toda a vida, em que o valor que o cavalo vai ganhar em Portugal para ele não é irrelevante, o que lhe interessa é as vitórias, mas todos nós sabemos que neste mundo das corridas de cavalos pode haver retorno financeiro e normalmente os cavalos conseguem-se autossustentar com as corridas que vão realizando no estrangeiro, obviamente. Assim, há portuguesmente dizendo tal trabalhito, tal dinheirito. Nós para esse tipo de campeonato temos de trabalhar com outro tipo de cavalos, ou seja, não temos os mesmos tipos de proprietários que temos lá para fora. Achas que isso é que é o fator? Se Tu perguntar, achas que um proprietário com bastante capacidade financeira não pode ter o gosto de correr cá? pode, mas se perguntares ao, por exemplo, o proprietário dele, que é um proprietário que tem muitos cavalos, correrá aqui? Sim, não é. Ou corre aqui? Sim, mas Então ao meu, eu posso dizer já que não tem muitas ideias, mas eu posso levá-lo. Mas a minha questão é... Sabes que nós essa somos é a minha uma peça questão, fundamental que nós podemos levá-los. O teu proprietário não corre cá porque não tem retorno financeiro? Não. Ou não corre cá Até agora não acreditava no projeto? nos projetos que haviam. Sim, E há aí algumas coisas. Pensando eu, como sócio da Liga, e outra gente pode pensar como eu, que preciso de mais um bocadinho de esclarecimento para eles poderem vir. Claro. Esse é o nosso intuito, ou seja, é o nosso intuito trabalhar para que isso possa acontecer. E pelo menos enquanto cá estiver, como presidente, e os meus colegas da direção exatamente a mesma coisa, estão de certeza alinhados comigo, que é vamos fazer tudo o que seja possível para contribuir pouco para o desenvolvimento da modalidade. E também, não desconsiderando que venham todas as corridas aqui e acolá, mas o haver corridas muito só naquele espaço. Sim, mas isso acho que o calendário este ano está bastante não olhei, diversificado, mas tem espaços que estão queimados. Sim, é isso que... Temos espaços aí queimados de nós temos feito... Não chamam lá ninguém. Eu não sei, que eu dei uma olhadela por alto. Nós temos feito não chamam lá ninguém. Ou por isto, ou por aquele motivo. Nós temos feito um grande... Ou por motivo, ou por outro motivo. Eu posso dizer que há sítios que não se pode correr. Não se pode correr. Pode-se correr, que vocês vão lá correr e fazem corridas. Não se pode correr. Os pesos... Não tem condições para a nível de piso... Não a nível de piso não é fácil correr em certos pisos corridas que mais que nós queremos correr. Sim, mas nós sabemos uma coisa aqui. Que é uma dificuldade enorme. Estás a ter um mover um bocado de contrassenso, que é, primeiro disseste-nos que não tínhamos que diversificar os espaços. E depois... Havia mais espaços. Okay. Já estava cansado, por exemplo, eu estou cansado de ver grandes prémios na Maia.
Claro, Não tenho nada contra a Maia, nem quero ter, nem contra a Maia, nem contra lado nenhum. Mas estou cansado de ver ali grandes prémios. Eu pergunto-te, tu tinhas, ano passado trouxemos uma pista... Trouxesse uma pista nova. Tive uma imensa pena, tive uma pena muito grande não fazeres lá um grande prémio. Trouxemos uma pista nova com muito esforço. Foi pena não haver lá um grande prémio. Foi uma prova já. totalmente financiada pela Liga. Liga ou para a Associação? Pela Liga. Liga, Associação. Pela Liga Portuguesa de Liga Trota e Galope. Portuguesa? Ou para a direção da Liga? Pela Liga Portuguesa de Trota e Galope. E que deu muito trabalho ter essa prova. Foi feita. E este ano temos previsto mais provas nesse espaço. Mas não era possível, financeiramente, para a Liga fazer mais provas nesse espaço, porque não é sabido. Porventura até fazer uma prova de valores monetários, como estamos a falar de prémios monetários, como o Grande Prémio, não é? Como o Grande Prémio, ou não, até não sendo como o Grande Prémio. E todos nós sabemos que o ano transato, o campeonato de 2023, como é que tudo correu. Vocês também estavam a começar. As condições financeiras que existiram para fazer e quando falaste em Maia, eu só tenho a agradecer à Maia e ao presidente do Santa Cruz da Maia o facto de se disponibilizar a financiar aquela prova. Já fez um trabalho dele. A financiar aquela prova, porque efetivamente a Liga não tinha condições financeiras para suportar o financiamento daquela prova. Agora, é a nossa vontade, e já partilhamos também com o presidente do Santa Cruz da Maia, que é a nossa vontade de diversificar. Nós temos mais que um grande prémio, de diversificar os grandes prémios pelos outros espaços. Temos vindo a trabalhar com isso, com os outros espaços, a estudar a possibilidade de haver grandes prémios de velocistas, de fundos nacionais, etc., de trote, de galope, que possam ser feitos noutros espaços. É muito difícil correr na Maia. Muito difícil. Porquê que diz que é muito difícil correr na Maia? Porque não é uma pista um bocado... Não é qualquer cavalo que se adapta a passar naquela curva e por aí fora. Nós tivemos, foi na nossa realidade, que nós tivemos, tirando o e ano às passado... vezes não é pode melhor não conseguir ganhar. Tirando o ano passado, nós tivemos muito centrados mas há pistas na que Maia, também com dificuldades na Maia e em Felgueiras. O nosso campeonato passava um pouco por Maia e Felgueiras. Havia uma prova em Celurico e havia, porventura, uma prova em Ponta Barco, que é um campo, que é um hiperespaço também. A antiga direção. A Liga, o campeonato que temos no passado. A antiga direção foi só com esse espaço. Conseguir ficar só com esses espaços. A questão é, estes espaços, olhando para estes dois espaços, ou estes espaços que existiam, ou seja, se tivesse que optar, tu tiravas o Grande Prémio da Maia e levavas para Felgueiras, ou é isso que estás a dizer, ou... Não, tu começaste a criticar, a dizer Maia, ou seja, nós temos que uma ver, vez que houve em nós temos que ver a realidade. Tu não achas que sim, mas o que o Heller quis dizer foi que em Coimbra foi uma prova que a Liga fez um esforço enorme para poder realizar e que mais um bocadinho de esforço. Sim, mas não é o caso. Por parte da direção? Por parte de todos os sócios, eu englobo-me aí, por exemplo, não foi sucedida, nem chamada, nem nada, penso eu. Algum sócio que conhecesse algum animal que pudesse ajudar. Não percebi, algum animal que pudesse ajudar. Algum animal daqueles de capital para ajudar. São animais. Que conseguisse uma ajuda. Por aqui ou para colar, pá, não sei, pode ser possível ou não. Ali a parte de Coimbra foi um conjunto de fatores e não era só a parte financeira, que, claro que era a mais-valia, que era o importante ali, mas houve também muita mão de obra por fora. Sabemos que houve mão de obra, essa gente e sabemos a distância que há. Lá a trabalhar, sabemos disso tudo. Nós temos houve uma delas foi anulada pela questão climática, já tínhamos tido muito trabalho e esse trabalho foi dobrado para uma seguinte data que tivemos que realizar e para não falhar também a data que estava prevista. Fizeram um trabalho enorme, Há coisas que não foram muito visíveis, Não havia dinheiro. A questão não é questão de haver dinheiro. Eu percebo que tu digas que se calhar ia mais gente, fazer regressar uma pista como a de Coimbra. Com aquela distância para a nossa realidade atual era muito bom. É uma boa isso pista. Já nos chama para ir correr. Isso já nos chama para ir correr. É efetivamente uma boa pista para se poder. É uma pista um pouco melhor para nós podermos competir. E eu acredito que ao termos uma pista um
pouco melhor no campeonato nacional para se poder correr, eu acredito que vocês treinadores gostem que os grandes prémios ou as provas de maior Sejam importância em melhores Portugal pistas. sejam com pistas Claro. melhores. Pronto. E eu acho que foi o que aconteceu um pouco ao longo dos anos passados, quando tive a direção. Melhor Foi é da Maia. A Maia reunia melhores condições, eram feitas lá. E o nosso caminho no ano passado foi exatamente o mesmo. Ou seja, e para nós, posso também dizer é que para a nossa direção, a Maia para nós continua a ser um espaço que nós acolhemos É os melhores. acolhemos É dos melhores que com carinho e queremos continuar a fazer grandes prémios na Maia, obviamente. Agora, é nosso objetivo também poder alargar aos outros espaços e em vez de ter só o Grande Prémio de Portugal de fundos e velocistas e nacionais, possamos ter outro tipo de grandes prémios de valores semelhantes para levar a outros espaços eu também. coloquei só aqui esta nota final, né, porque efetivamente hoje foi lançado o calendário para o ano e os programas das primeiras 4 provas, mas haverá outros podcasts específicos para falarmos mais de temas de organização de corridas e do próprio calendário e da própria disponibilidade dos hipódromos, das pistas. Teremos que organizar depois aqui outros eventos mais específicos para debatermos esse assunto, que há muito aqui a debater relativamente a isso. Daria para fazermos aqui mais 2 horas de conversa, mas o importante hoje era realmente nós, com a experiência destes 2 treinadores, né, antigos jockeys, treinadores, dar aqui uma imagem de como é que se evolui dentro do mundo das corridas, o que é que são os jockeys, os cavalos, os treinadores. Falamos aqui muitos temas e poderíamos continuar aqui por muito mais horas, né, aqui a falar, mas temos que fechar este podcast. Em primeiro lugar, eu queria agradecer-vos pela vossa presença, por terem aceito este convite. Para mim foi muito enriquecedor estar aqui convosco a falar sobre isto, porque sou um aficionado das corridas já há muitos anos e vocês eram referências até para mim naquilo que era o acompanhamento que eu tinha das corridas, tanto como jockeys, como depois como treinadores e dos cavalos que foram trazendo, e para mim eu estou muito satisfeito de poder estar aqui. Se não estivéssemos aqui, estávamos aí num sítio a jantar um dia destes também a continuar esta conversa. Obrigado por terem vindo. Obrigado também à Liga e também ao Hélio, né, por esta iniciativa que acho que vai dar aqui uma importância também maior ao campeonato, que vai nos envolver aqui mais todos como sócios, como proprietários, como treinadores, como participantes destas provas e vamos ter aqui temas muito interessantes para a frente para lançar também convosco. Não sei se querem deixar aqui alguma nota final para encerrarmos se for para isto. colaborar para bem e para ajudar essa direção ou a nossa associação a evoluir, acho que qualquer ou qualquer sócio, ou qualquer treinador, ou qualquer jockey deve estar prestável a estas coisas, porque só com ouvir estes e aqueles ou as ideias de uns e de outros é que isto Vai para a frente. Vai para a frente. Eu acho que qualquer eu posso não participar ou não tenho participado no campeonato, mas gostava de participar e de poder ajudar naquilo que eu puder. Muito obrigado pela vossa presença, por estarem aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado.